Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções do Brasileirão 2012. Falamos ao vivo de Porto Alegre, 12 graus a temperatura. Um clássico do futebol brasileiro, Grêmio e Vasco, dois times que estão no grupo dos 4 mais bem colocados do nosso campeonato, que hoje tem a abertura do seu retorno. A luta pelo título, pelas vagas na Libertadores, esquenta ainda mais. Aqui nós temos uma boa presença de público, a torcida do Vasco também está aí presente, claro que em menor número, e a torcida do Grêmio empolgada com a vitória do time no último domingo sobre o rival Internacional no estádio Beira-Rio por 1-0. Mas vamos mostrar para 12 graus a temperatura, mais quente, na arquibancada e dentro de campo, nesse clássico do futebol brasileiro. O Carlos Alberto agora está usando a camisa 10, ele vinha com 84. O Felipe vai substituir o Juninho Pernambucano, que está suspenso e vai com a braçadeira de capitão, inclusive. Vamos escalar as duas equipes para você. Começando pelo Grêmio de Futebol Porto Alegrense, o Grêmio do técnico Vanderlei Luxemburgo. Escalado definido para o jogão desta noite com Marcelo Groi, o goleiro número 1, 31 para Pará. Os zagueiros são o Erley, número 34, e Naldo, substituindo Gilberto Silva, número 4. Anderson Pico é o lateral esquerdo, 29. Dois volantes, Fernando, 17, e Souza, número 5. Dois meias, Marquinhos, 19, substituindo o Elano, e Zé Roberto, número 10. E os dois atacantes titulares, Marcelo Moreno, boliviano, e Kleber, o gladiador, com a número 30. Esta é a escalação escolhida pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para o time do Grêmio, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Vamos agora confirmar o Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama, do técnico Cristóvão, que completa um ano à frente do time. Praz, número 1, Auremir, número 25, os zagueiros são Dedé, 26, e Douglas, número 16, o William Matheus é o lateral esquerdo, com a número 18. O meio de campo tem dois volantes, o Newton com a 19 e a novidade na escalação, Eduardo Costa com a número 5, o Wendel no banco. A linha de 3 meias do Vasco tem o Felipe centralizado, do lado direito tem o William Bardo com a número 44, do lado esquerdo o Carlos Alberto com a número 10. E o Alexandro, um dos artilheiros do campeonato, vestindo a camisa número 9. O Cristóvão Borges escolheu o time hoje, que ele está completando um ano à frente do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Cristóvão, desde que o Ricardo Gomes sofreu um acidente vascular cerebral no jogo contra o Flamengo. A arbitragem para o jogo desta noite aqui no Estádio Olímpico, nós temos o Luiz Flávio de Oliveira, irmão do Paulo César de Oliveira, com o Marcelo Vangassi e o Fabrício Vilarinho. Os assistentes adicionais são os seguintes: o Adriano Milkevisk e o Evandro Bender. São aqueles que ficarão atrás dos gols aqui no Estádio Olímpico de Porto Alegre. Vamos então movimentar os nossos repórteres antes de a bola rolar para Grêmio e Vasco da Gama. O Glauco Paz acompanhando tudo do Grêmio. André Galindo trazendo as informações do Vasco da Gama. Boa noite, Glauco. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. O Grêmio faz um certo suspense para entrar em campo, mas a escalação não tem mistério nenhum. Fora o Gilberto Silva, porque está suspenso, e o Elano, porque está sendo poupado. Não faz nada de novo o técnico Vanderlei Luxemburgo, coloca os substitutos que seriam naturais, o Naldo na defesa e o Marquinhos no meio de campo. Grêmio que fez 37 pontos no primeiro turno, atingiu o objetivo traçado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e pretende repetir, no mínimo, esta meta no segundo, torcendo para o Atlético aí, de repente dar uma tropeçada, o que está sendo muito difícil. Luiz. O André Galindo acompanhando os lances do Vasco da Gama. Vem de 4 partidas sem vencer, continua na parte de cima da tabela. Time pressionado, Galindo. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite ao amigo ligado na Globo. Desses 4 jogos sem vitória, 3 derrotas, 2 derrotas em clássico. O Cristóvão, que está aqui ao meu lado, já disse, confessa que esse é o momento mais instável com relação aos resultados. Como conseguiram uma recuperação exatamente contra o Grêmio, que vem embalado? Muito boa noite, Cristóvão. Boa noite. É bem difícil, o Grêmio aqui sempre foi, vai ser sempre um adversário difícil, a gente sabe. E eles vêm aí de resultados importantes, passando da Sul-Americana, ganhou o Grenal. Mas a nossa equipe ela sempre foi forte, jogando dentro ou fora de casa. A gente está passando esse momento em termos de resultados não muito bons, mas a equipe tem capacidade para reagir. Rapidamente, porque o Wendel no banco, que vinha jogando bem, e a escolha pelo Eduardo Costa? O Wendel é um jogador que chegou para a gente, treinou uma semana sem fazer pré-temporada e passou a jogar todos os jogos. E isso acarretou a ele uma sobrecarga.
A gente estava tentando descansá-lo, mas não estava conseguindo. Hoje é um jogo que a gente pode fazer isso pelas características do Grêmio, que joga com 2 atacantes na frente. E também nós jogamos esse jogo agora e vamos jogar o próximo jogo no sábado. Então a gente não está tendo descanso e estamos preocupados. A gente já perdeu alguns jogadores por contusão e não queremos perder mais. Também por suspensão, como o Juninho, que não joga hoje. Bom trabalho, Cristóvão. Luiz. Muito bem, Galindo, Glauco Paz, os nossos repórteres aqui em Porto Alegre. Aqui do meu lado, Caio Ribeiro, nosso comentarista desta noite. Aqui no Estádio Olímpico, a gente está vendo o Kleber, Gladiador, o Grêmio, com exceção do Elano e do Gilberto Silva. No mais, é o time titular que se encaixou. E o Vasco, Caio, ainda continua, além de o desfalque do Juninho ser sentido, sem dúvida, né? Muito. O Vasco perdeu Diego Souza, Fagner, Rômulo, Bernardo no começo do ano que foi pro Santos. Jogadores importantes nesse grupo que vem fazendo muito sucesso nos últimos 2 anos. Boa noite, Caio. Boa noite, Luiz. Isso explica um pouquinho essa queda de rendimento, né? Ninguém sobrevive quando você perde a espinha dorsal de uma equipe. O Fagner ali pela direita vinha sendo o desafogo. Hoje não joga o Juninho, que é o grande cérebro dessa equipe. E você perde o Diego Souza, que é o cara que faz a diferença. Agora, tem que olhar pra frente. O Vasco tem um elenco forte. O Vasco termina o primeiro turno entre os 4 primeiros e tem condições, sim, apesar de todo o respeito e a forte equipe do Grêmio que é, principalmente jogando em casa, de sair com um bom resultado. A gente viu o papo do Felipe com o Zé Roberto. Luiz. 2 canhotos extremamente habilidosos. Zé Roberto, 38 anos, tá jogando o fino. Pois não, Glauco? Muito elegante, como sempre. Tá aqui o Vanderlei Luxemburgo. Vamos ver o que ele tá falando aqui. Contra o Curitiba e contra o Inter. Então ele está bem. Agora, com respeito à produtividade, a gente nunca sabe o que vai acontecer. 90, essa é que é a curiosidade. Mas ele jogou 90 contra o Curitiba e jogou, entrou com 15 minutos no primeiro tempo do Grenal. E com o campo encharcado, entendeu? O Vanderlei tá falando aqui provavelmente do Elano, né? Vamos ver o que ele tá falando sobre o jogo aqui, hein? A gente pode ter um rendimento muito similar ao do Elano? São características diferentes. Marquinhos é mais toque, o Elano é mais agudo. Mas é importante ele se encaixar no time. Ele tem entrado bem, vamos ver. Pois é, Vanderlei, esse jogo é um confronto direto. Você começa aquela caminhada de no mínimo 37 pontos nesse segundo turno? No mínimo. Se terminasse hoje a competição, nós estaremos na Libertadores só. Então nós temos que fazermos de novo 37 pontos e tentar melhorar para 40, 40 e poucos, para ver se nós incomodamos a turma da frente. Ok, obrigado, Vanderlei Luxemburgo. Bom, ele estava falando do Marquinhos, pelo que eu entendi, porque como ele jogou 1 hora no Grenal, o Elano saiu com 15 minutos de jogo, depois de fazer o gol, saiu com ele se teve um desconforto e está sendo poupado, evidentemente, para não agravar a contusão. E o Marquinhos, evidente, é o substituto natural, embora tenha o Marco Antônio. Renato Marcílio, Luiz Flávio de Oliveira é o árbitro para o jogo desta noite, jogo revestido de muita importância no momento tenso da arbitragem brasileira, Marcílio. Boa noite, Luiz, amigos da Rede Globo. E é um árbitro, você falou, irmão do Paulo César, mas já adquiriu o voo próprio. É aspirante à FIFA, fisionomicamente é muito parecido com o Paulo César, é um árbitro bem preparado fisicamente, acompanha os lances de perto. Para um jogo como esse, tenso, nervoso, de 2 equipes na ponta de cima da tabela, é importante a presença de um árbitro que ele é mais tranquilo, ele tem o dedo menos nervoso que o do Paulo César na hora de puxar o cartão, ele é um pouco mais calmo, apesar das características bastante parecidas, inclusive de apitar. É um bom árbitro, tem feito uma boa temporada consistente, nem grandes atuações, nem tão pouco atuações que deixam a desejar. Mantém uma média bastante aceitável. Vamos para um jogo quente na noite gelada de Porto Alegre. O Vasco vai ficando à esquerda do seu televisor. O Grêmio à direita, autoriza Luiz Flávio Oliveira. Bola rolando, valendo um confronto entre o 3º e o 4º colocados do Campeonato Brasileiro. Ou seja, em jogo a 3ª posição, literalmente. E claro, pontos importantíssimos para continuar na luta pelo título. Aí o Pará já recuperando para o time do Grêmio. Ele faz um passe muito forte para o Marquinhos, vai ficando tranquilo. O Fernando Praz na jogada para fazer a primeira defesa. O Dedé continua sem orientações ali, especialmente para o Eduardo Costa e para o Newton. E a bolinha pinta na tela da Globo. Nós temos jogos que começaram às 8h30, partidas que estão começando simultaneamente. Olha, Eli Carlos fez o 2º dele no jogo e o Náutico empata, um jogo que perdia para o Figueirense por 2-0. O Figueirense estava inclusive dando um salto para a 17ª posição, agora volta para a lanterninha com esse empate do Náutico, o jogo nos aflitos. Carlos Alberto recebe ali do lado direito. Anderson Pico na dividida, aqui do Carlos Alberto, lateral que favorece o time do Grêmio. Outra bolinha, pode se preparar porque o campeonato entra num momento muito importante. Serão 6 rodadas consecutivas e Bruno Mineiro faz o 2º dele.
e o segundo da Lusa. Portuguesa 2-0 no Palmeiras. Palmeiras é 18º campeão da Copa do Brasil na zona do rebaixamento. Eram rodadas sempre também nos meios de semana, ou seja, momentos de definição do Campeonato Brasileiro. Tá aí o William Barbio, Vasco tentando tomar a iniciativa. Trabalhou pelo meio, ele buscava a jogada com o William Matheus. Divide, fica Felipe. William Matheus levou a pior. O Grêmio sai jogando, tá aí o Fernando. Adianta para o Marcelo Moreno, essa é uma característica. Tanto o Marcelo como o Kleber, eles ocupam muitos lados do campo. E o Elano vem fazendo a diferença nas infiltrações. O juiz agora vai parar o jogo para que haja atendimento ao William Matheus. Ele ficou caído lá naquela dividida. Mas eu achei que foi falta do Marquinhos, olha aí, ó. Ele não pode entrar dessa maneira. Mesmo que ele tenha procurado a bola, ele foi absolutamente imprudente na maneira como disputa. Ele anda rasgando, como se diz, deixando a perna sem necessidade. Errou o Luiz Flávio de Oliveira na primeira interpretação do jogo, que ele tinha que ser mais duro. Nas nossas repetições você pode observar, inclusive na câmera, que está do outro lado, né? Uma visão oposta desta que você está tendo agora, como foi a chegada do Marquinhos ali, olha. Ele chega e deixa a sola mesmo. No mínimo é com força desproporcional essa dividida, né, Marcelo? Não havia necessidade. Não tem por que entrar dessa forma e deixar a perna, que ele deixa de propósito. Ele não deixa sem querer. Ele sabe o que pode acontecer na frente. O jogador que divide, ele sabe que na sua frente tem um outro, tem um adversário. Ninguém divide sozinho. O nome é isso, é dividido. É porque tem outro. Olha, um ano à frente do Vasco, o Cristóvão, desde o dia 28 de agosto do ano passado, quando ele teve que assumir o comando do time, o Wendel já está no aquecimento. O Thiago Feltri, que normalmente fica como opção no banco de reservas, não está não. O Wendel é canhoto, então o Diego Rosa também é canhoto, um meia que às vezes atua por ali. Pode ser a opção caso o William Matheus não tenha condições físicas de continuar jogando. Veja o Wendel aí que vinha sendo titular, mas o Cristóvão foi muito preciso nas explicações por que o Wendel não está jogando hoje. Te convenceu, Caio? Me convenceu em relação ao desgaste físico, né? A prevenção da lesão. Agora também tem o lado da parte tática, né? Do momento que vive o Grêmio, de vir de uma vitória no Grenal. E aí, claro, que quando você coloca o Eduardo, você está dando um pouco mais de ênfase à marcação. Ele tem muito mais pegada ali na proteção à zaga do que tem o Wendel, que tem mais saída de bola. O William Matheus, você não está vendo aí não, mas ele já está autorizado, inclusive, para voltar para o campo. Veja aí o William Matheus voltando, tudo certo. Está jogando o Anderson Pico, do lado esquerdo o Kleber, mais atrás no Anderson Pico. Aí Fernando se apresenta, domina. Jovem revelação do Grêmio de apenas 20 anos. Trabalhando mais atrás, recebeu o Erley, tocou do Fernando, devolve no Erley, faz o levantamento no Zé Roberto, de cabeça para o Marquinhos. O Marquinhos na direita, quem recebe é o Pará. Aí domina o Pará, tem o Marquinhos fazendo a infiltração. Mais atrás, quem se posiciona é o Souza. Souza que foi revelado pelo Vasco da Gama, trabalhando com o Zé Roberto. Ajeita essa bola mais à frente. Entregou no Kleber para o Marquinhos. Marquinhos agora faz o papel de ocupar o lado do campo. A bola vai saindo, o lateral está impressa ao Grêmio. Marquinhos para o Pará. Faz o levantamento para o Marcelo Moreno. Subiu para fazer o corte o Dedé. Saiu jogando ali com o Eduardo Costa. Levantamento para o Alexandro. O Alexandro é um dos artilheiros do campeonato. E o juiz está marcando a falta sobre ele, ao lado do Wagner Love, do Fred e do Luiz Fabiano. O Alexandre perdeu a condição de artilheiro absoluto do campeonato para esses três, que tem 9 gols contra 8 do Alexandre. Isso, Luiz, porque o Alexandre não marca 7 jogos. Coincide, inclusive, com esse período que o Vasco, nos últimos 12 pontos disputados, venceu, conquistou apenas um ponto, não venceu nenhum jogo, empatou em casa com o Coritiba, foi o único ponto conquistado. Aí você vê o Auremir trabalhando pela direita. Mais atrás é Dedé quem recebe. Aí Felipe, sendo sistematicamente reserva no time do Vasco, hoje com a suspensão do Juninho, ele passa a ser titular. Aí o Felipe. E a bolinha continua trabalhando, é rodada quente, são gols importantes. É a disputa pelas posições. E olha, o Náutico vira. Souza faz o terceiro do Náutico sobre o Figueirense. O Náutico, eu perdi até a conta, acho que são 7 jogos de invencibilidade. Com o técnico Alexandre Galo, Galo do Santos, da Portuguesa, do Atlético Mineiro. Virada sensacional, né? É perdendo por 2-0, virar para 3-2. Nesse nível de competição que nós estamos, o Figueirense com isso vai voltando lá para a última posição. Show do intervalo, tem tudo isso e muito mais para você. O Brasil inteiro ligado nas emoções do Campeonato Brasileiro. Abertura do retorno.
Porto Alegre gelada, 12 graus. Jogo importantíssimo de 2 postulantes ao título. Por enquanto 0-0. Alexandro se aproveitou bem. Aí essa jogada do Naldo. Naldo substitui o Gilberto Silva, que está suspenso. Carlos Alberto devolvendo. Levantamento lá pro Bárbio. O Náutico está completando hoje a 5ª partida de invencibilidade. Vem de 4 partidas sem perder, desde o jogo pro Flamengo. Aí Dedé. Chegando ali o Marcelo Moreno. Na direita Auremir. Auremir domina. Tentou fazer o levantamento. O Erley chega dominando. Mais importante até do que propriamente o número de jogos sem perder do Náutico, né? É a recuperação que o time teve no campeonato. Deu um salto bacana lá pro meio da tabela. Está na 9ª posição o Náutico. Aí você vê o Anderson Pico. Levantamento pro Kleber. Ajeita no peito. Com ele vai chegando o Dedé. Está marcando saída de bola que favorece o time do Grêmio. Vai lá o Kleber. Arremessando para o Anderson Pico. Leva para o pé direito, o Marquinhos faz a infiltração. Fernando Praz tranquilo para fazer a defesa. Os meias do Grêmio têm um papel importante, eles agridem a área, né? Os dois, o Elano, que hoje não está jogando, no caso hoje Marquinhos e Zé Roberto, com 2 atacantes que conseguem ocupar os lados do campo. Tem funcionado, né, Caio? E esse é um pouco do segredo dessa equipe do Grêmio, né? Uma equipe que tem muito volume de jogo e meia que não entra na área vai morrer de fome, Luiz. Não adianta só você trabalhar como meia armador. Você tem que chegar para ajudar os atacantes a finalizar. Aí o Auremir, bola volta, sobra no Newton. Zé Roberto. 38 anos, está exuberante fisicamente o Zé Roberto. Tocando lá na esquerda, buscando essa bola para o William Matheus. Aí Carlos Alberto dividida com o Marquinhos. Uma dividida forte, hein? Carlos Alberto entrou com o pé bom. Ele viu o anterior. É exatamente o que eu ia dizer. Ele ficou ressabiado e entrou com o pé em cima. E o levantamento agora vai sobre o gol do Grêmio. Apenas o tiro de meta para o time gaúcho. Globo, a gente se liga em você. Itaú Card 2.0, juros menores para todos. Na repetição aí do lance do Carlos Alberto. Não pode, né? Foi tudo que nós dissemos mesmo sem repetição, Marcelo? Não pode fazer o que ele faz. Passou de novo batida. Segunda entrada dura, o Luiz Flávio está dando chance pro azar. A bola de neve começa a crescer. Aí depois fica difícil segurar. Está no momento que os próprios jogadores têm repensado a questão do número de faltas, da violência, das simulações, né? Hora da gente abraçar essa causa mesmo, melhorar de vez o espetáculo, a consciência do espetáculo que é o futebol para todos nós brasileiros. Aí o Kleber, do bom Pará, protege ali do lado direito. Marquinhos se movimenta na ponta direita e tentou o passe. O Marquinhos ameaçou 2 vezes. Ele partiu para o passe, o Marquinhos tinha desarmado o pique, a arrancada. O lateral que favorece o time do Vasco do lado esquerdo. Os reservas à disposição dos técnicos, começando pelos reservas do Grêmio, do técnico Vanderlei Luxemburgo, são esses jogadores. O Zago, que é o goleiro, o Groli, que é zagueiro, Edilson, que é lateral, o Léo Gago, que é volante, Marco Antônio, que é meia de armação, Leandro e André Lima, 2 atacantes, essa composição do banco de reservas do Grêmio. Olha lá o Carlos Alberto, subindo o Souza com ele. Zé Roberto tentou um toque ali, ficou meio esquisito. Eduardo Costa botou de cabeça essa bola na frente, buscava o Alexandro. Quem cortou foi o Naldo, a bola fica no Pará. Aí o Erley. Ele saiu no Grenal no último domingo, mas nada de mais sério. Tá aí firme, escalado no time titular. Esse é o Anderson Pico. Olha o Zé Roberto. Agora ele faz a infiltração pelos lados. Moreno e Kleber vão pelo centro, consequentemente. É uma troca constante de posições. Mas Newton recuperou, saiu jogando com o Dedé. Dedé pro Newton. À direita, o William Bárbio. O passe errado, Zé Roberto recupera, fez o corte em cima do Alexandro. O William Bárbio veio por trás, fez a falta em cima do Zé Roberto, deu um tranco ali no Zé Roberto. Os gols vão acontecendo, a bolinha vai trabalhando. O Atlético, líder do campeonato, vai vencendo por 2-1 no Independência. O Fluminense vai jogando com o Corinthians, o vice-líder vai empatando em 0-0. E olha a bolinha aí, tem gol acontecendo e é gol lá no alto da tabela. Se sim, de novo. Ponte Preta empata 2 para o Atlético, 2 para a Ponte Preta. Uma rodada com vários jogadores deixando 2 marcas, digamos assim, né? Bola tocada para o Bárbio. Ele recebe pela direita. Vai para cima da marcação do Erle, botou na frente o Bárbio. Chega Fernando na cobertura. Tentou fazer uma ligação ali buscando o Zé Roberto, chega Dedé. Domina, acabou perdendo. Zé Roberto, tá marcado o impedimento do Kleber. Uma roubada de bola para cima do Dedé. O Zé Roberto imediatamente fez o passe
A gente está revendo aí a jogada e o Renato Marcilli interpreta pra gente. Estava impedido, sim. Foi bem o auxiliar que corre lá pelo setor. Aqui na frente da cabine é o Vangás. E lá é o Fabrício Vilarim da Silva. Vai jogando o time do Vasco. Douglas pro Dedé. Dedé que vai estar na seleção brasileira. Brasil joga próxima semana, hein? Feriado de tarde, dia 7 de setembro. Que programa para você curtir no Globo. Brasil e África do Sul. O Brasil joga na sexta em São Paulo e depois na segunda-feira no Recife. Aí o jogo contra a China. Kleber. O Alessandro está reclamando do Luiz Flávio pela marcação da falta. Na segunda-feira, aí, à noite, às 10 da noite, pelo horário de Brasília, no Recife, que sempre recebe sempre na seleção, com aquele carinho, aquele calor que realmente impressiona. A gente está revendo a jogada, a falta já foi cobrada. Anderson Pico recebe ali pela esquerda, faz a jogada com o Moreno. O Moreno usa bem o corpo, é um jogador grande, tem 1,87 m. Fernando, pelo jogo para o Pará. A torcida cai na graça da galera, qualquer virada de jogo, pronto, já é aplauso, né? Ali o Pará pela direita. Aí o bola tudo pela linha de lado. Vamos dar uma olhada nos reservas à disposição do Cristóvão. 1 ano à frente do Vasco da Gama, o Cristóvão. Tem os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas. Alessandro pro gol, Fabrício, que é zagueiro, Jonas, lateral direito, Wendel, que é volante, Diego Rosa, que é meia, volante, lateral, Pipico e Tenório. Carlos Tenório, os dois últimos atacantes. Pipico também, se preciso for, faz uma função um pouco mais atrás, ali no meio. Faz um trabalho de meia. Aí o Fernando. Tenta o passe na ponta direita para o Pará. Bate com muita facilidade na bola o Fernando. Recebe o Pará. William Matheus na marcação. Pará girou, foi para o fundo. Fez o levantamento. Aí saindo o Fernando Praz. A impressão que ele ia segurar essa bola. Acho que ele mudou de ideia no meio do caminho e deu um soco, tirou dali o Fernando Praz. São 231 jogos com a camisa do Vasco. Anderson Pico para o Moreno. Dividida com o Dedé. Bola voltou no Anderson Pico. Jogada é para o Zé Roberto do lado esquerdo. No fundo, cruzamento. A bola tocou no Newton e foi pela linha de fundo em escanteio. Com as duas mãos ele socou a bola. Quando ele chegou na jogada, ele estava resolvido que seria de soco na bola, né? Mas no primeiro instante deu a impressão que ele ia tentar defender essa bola. Escanteio pro Grêmio. Tem sempre uma jogada trabalhada. Marquinhos vai para a cobrança. E o Marquinhos. O Luiz Flávio está pedindo para esperar um pouquinho. Ele vai chamar a atenção do Cristóvão. Não é do Cristóvão. Ele está chamando o quarto assistente. O quarto árbitro. Ele passou alguma orientação ali para o Roger Goulart, que é o quarto árbitro. Pediu calma para o Cristóvão na passagem. Nós vamos para o escanteio. Não tem o Elano, que é o homem da bola parada, tem o Marquinhos para a cobrança. Você vê o Kleber, marcado pelo Felipe, praticamente ali à frente do Fernando Praz. O Naldo e o Erley, além do Marcelo Moreno, são os mais altos do time. E já está autorizado para a cobrança o Marquinhos. Ele vai para a bola, bateu fechadinho, chegou para tirar dali. O William Matheus rasgando, a bola voltou no Marquinhos. Explodiu no Alexandre e saiu bem o Fernando Praz para fazer a defesa. Quase que saiu da área o Praz para repor essa bola. Luiz. Buscava ali o Barbie encontrou no Anderson Pico, já está marcando lateral para o Grêmio. Diga, Galindo. O Luiz Flávio de Oliveira pediu ao quarto árbitro para observação quanto ao laser. Puxa vida, esse laser tinha dado um tempo, hein? Será que ele voltou chato do laser? Aí o Dedé. Chato e perigoso, né? Pode provocar um problema na visão. E os jogadores são sempre os visados nesse caso. Newton passou errado, Zé Roberto. E olha a bolinha trabalhando, os gols vão acontecendo, a rodada vai ficando cada vez mais empolgante. E é gol da Portuguesa, Moisés Alusa faz o terceiro. Que situação do Palmeiras do Filipão, hein? Portuguesa 3-0, Palmeiras 18º com 16 pontos. Precisa ganhar no segundo turno algo em torno de 28-30 para escapar do rebaixamento. Tem que fazer uma campanha como fez, por exemplo, o Internacional ou o São Paulo no primeiro turno. Olha lá para o Erley, vai sair jogando o time do Grêmio. O Alexandre pressiona um pouquinho, ele consegue trabalhar com o Naldo.
Aí o Pará. Felipe encostou na marcação. William Barbio chega, toca de cabeça e a bola vai saindo em lateral na queda. O Barbio ficou sentindo alguma coisa ali, mas já vai se levantando. Cabeleira, chamado pelo... Ainda lá, Cabeleira. O William Barbio, que é um garoto, né? Revelado pelo Nova Iguaçu, tem apenas 19 anos. Aí o Carlos Alberto, voltando a vestir a camisa 10, por muito tempo na carreira dele, né? Foi 19 no Vasco na primeira passagem. Quando ele chegou, tinha o Diego Souza, ele vestia a 84, o ano de nascimento dele. A negociação do Diego Souza, ele está vestindo a 10 agora. Tá aí o Eduardo Costa, trabalhando com o Dedé, bola na fogueira. Kleber apertou, o Dedé conseguiu tocar, o Lemir faz o levantamento para o Alexandro. Subiu o Erley, tirou dali, Newton de novo de cabeça. Agora é o Naldo quem vai e toca no alto. Sai jogando para o time do Grêmio com o Anderson Pico. 17 minutos de bola rolando, estamos no primeiro tempo na gelada Porto Alegre. No finzinho do inverno, né? No último mês de inverno, estava um calor. Mas de repente entrou uma frente fria, choveu um pouquinho, que estava muito seco, foi bom mesmo. Mas hoje faz aquele friozinho. E aqui na região do Olímpico tem aquele ventinho, né? Ventinho, tô sendo um camarada, né? O Caio tá aqui escondidinho atrás dos vidros, né, Caio? Tá quentinho aí, né, Caio? Há controvérsias. Há controvérsias. Acho que esse aqui não chega a ser o minuano, não. Esse é pé do minuano, esse aqui é fraquinho, digamos assim. Aí sai jogando o Felipe. Protege, tentou a jogada para o Barbio. Barbio para o Newton, devolveu para o Barbio na grande área, tentou bater para o gol. Alexandro com o Pará se desgarra do Alexandro, faz o corte entregando para o Marquinhos. Aí o Marquinhos tenta o passe em profundidade para o Marcelo Moreno. Chegou o Dedé tocando no Douglas. Lembrando que o Renato Silva, que foi titular desde a saída do Anderson no ano passado no Vasco, o Vasco conseguiu contratar o jogador de futebol chinês, mas a papelada não fica pronta. Tá jogando aí o Anderson Pico, 18 minutos do primeiro tempo. No Engenhão, no Rio de Janeiro, o Fluminense jogando contra o Corinthians, o jogo tá 0-0. O líder Atlético Mineiro vai empatando em 2-2 com a Ponte Preta. E aí tá no chão o Auremir. O juiz está marcando a falta que favorece o time do Vasco. Bem à frente aí, Luxemburgo, isso não é paletó não, é sobretudo. Tá numa elegância o Luxemburgo e a falta cometida ali pelo Fernando. William Matheus, protege ali do lado esquerdo. Gostou parar na marcação, ele trabalha com o Felipe. Jogou mais atrás no Carlos Alberto. Auremir tentou o drible, a bola tocou no Zé Roberto, não. O Auremir tinha condição de dominar a bola. Mas na dúvida, Auremir, domina a bola. Claro, esse é o detalhe. Ele já tinha passado pelo Zé Roberto e se ele acelera um pouquinho a passada nesse momento, ele tinha condições de chegar na linha de fundo. Ele acabou trocando a oportunidade de uma jogada mais perigosa por um lateral. Eduardo Costa, Carlos Alberto. Esse é o Dedé, marcado pelo Moreno. Rolou no meio buscando o Eduardo Costa. Protege, vira o jogo para o Felipe. Aí a bola chega no Felipe, aí tem talento. Tentou o drible, foi desarmado. E na sequência fez uma falta de antijogo daquelas clássicas. Aí não tem jeito de escapar de cartão. Não é isso, Marcelo? Não. Cartão bem aplicado. Esse é aquele... nem de concurso, é de escola de arbitragem. O cara tá rodado no curso de árbitro e bota esse filme pro cara passar. Acerta essa, tu passa. Cartão pro Felipe, o primeiro do jogo. Tá aí o Kleber, recebendo ali do lado direito. Escanteio. Arruma um escanteio. É o segundo escanteio pro Grêmio. O Vasco não teve escanteios ainda. Você tá vendo o detalhe, o Pará e o Felipe. Uma abraçadeira de capitão. Os grandes ídolos do Vasco nos últimos tempos, nos últimos 20 anos, o Felipe. O cartão amarelo para ele não estava pendurado, não. E vem cobrança de escanteio pro time do Grêmio. Você vê Marcelo Moreno, vê o Erley, vê Naldo, vê também o Souza. E vem cobrança. Levantamento. Subiu o Moreno, não alcança. Quem tirou foi o Douglas. Aí Auremir. Tenta Carlos Alberto. Protege, reclama, quer falta. Do Anderson Pico. Luiz Flávio Oliveira está marcando a falta sobre o Carlos Alberto. Luiz. Pois não, Glauco. O Grêmio tem uma preocupação muito grande com o desgaste dos jogadores, por isso tem até um planejamento especial, orientado até pelo Luxemburgo e pelo Antônio Melo, em relação àqueles jogadores que estão mais desgastados para serem poupados. É o que está acontecendo com o Elano, já aconteceu com o Zé Roberto. E a explicação é que o Elano ficou muito tempo sem jogar no Santos. Como vem de 13 jogos seguidos aqui no Grêmio, ele sentiu um pouco de desgaste e ficou fora hoje para voltar sábado.
Aí você vê o trabalho do Newton. Auremir tenta chegar no fundo, cruzamento, tocou no Anderson Pico. Chegou o Erley, dominou mal, sobrou para o Auremir, ele tirou do drible. Tô achando que o Auremir lembrou desse mal que faz ao futebol brasileiro, a simulação, e deu uma desistida. Olha só, deu um toque, será que eu vou me jogar? Não, vou me levantar rápido, vai. Foi alguma coisa ali? Não houve nada. Aí o Naldo dá um chutão lá pro ataque buscando o Kleber. Ela vai sair do lateral, tocou por último no Kleber, lateral que favorece o time do Vasco. Daí o Luxemburgo com o seu sobretudo, hoje tá de gravata. Ele andou sem gravata um tempo, no período de Flamengo, não usou em nenhum momento. Claro, é muito mais quente no Rio de Janeiro, né? Durante o período do Campeonato Estadual, ano passado, tô de camiseta. Aí o Pará tentou a jogada pro Marquinhos. Chegou para fazer o corte o Douglas, aí Carlos Alberto. Ela toca no Souza, espirra, volta, sobra no Fernando. Fernando para Pará. Ali do lado direito, Pará dominando, boa bola pro Marquinhos. Marquinhos buscava o Marcelo Moreno. Douglas toca nela, a bola vai lá na ponta direita e sai em lateral, que favorece o time do Grêmio. Fim de semana tem o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, sábado, a partir de 10 para as 9 da manhã, o treino que define as posições. Domingo, 20 para as 9, com imagens do grid de largada, com a nossa equipe trazendo tudo para você. Zé Roberto lançado, Dedé cortou, Felipe, Eduardo Costa, Carlos Alberto, Fernando resvala de cabeça, a bola fica com o Naldo. Portanto, neste fim de semana, a Fórmula 1 está de volta depois do mês de agosto, de uma espécie de férias que a Fórmula 1 tem de 4 semanas no meio do ano. Está jogando o time do Vasco, Newton. Alexandre na ponta direita, então Bárbio agora está lá como se fosse o centroavante. Alexandre para o Auremir, devolve no Alexandre. Alexandre tentou um cruzamento, a bola acabou tocando no Erley. E vai saindo em lateral, que favorece o time do Vasco. Tem bolinha na noite de quarta-feira. E é gol de Borges para o Cruzeiro. Atlético Goianiense 0, Cruzeiro 1. Cruzeiro vai encostando no G4. Em caso de vitória vai a 31 o Cruzeiro também. 31 pontos, a exemplo do Internacional e do São Paulo. O lateral agora é para o Grêmio. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Hidratantes. Sinta a vida na pele. E olha, o corte do Douglas, a bola ficou com o Pará. Moreno na direita, Marquinhos no meio, Pará bateu direto pro gol, jogou pela linha de fundo. Internautas, vamos à mensagem do primeiro tempo. Grêmio em ascensão, Vasco em decadência. Nessa situação, como definir esse confronto? E qual dos dois tem o melhor elenco e a melhor técnica para continuar firme na busca pelo título? Genivaldo de Volta Redonda, Cidade do Aço. Muito obrigado, Genivaldo, pela sua participação. A pergunta é muito clara. Mudanças no Vasco importantes, mudanças para a saída e no Grêmio mudanças importantes na entrada. O Caio pode dizer para a gente como é que ele pode responder para o Genivaldo. Eu acho que depois dessas perdas, né, o Rômulo, o Fagner, o Diego Souza, o Alain, todos esses jogadores, o elenco do Grêmio ficou ainda um pouquinho mais forte. A grande diferença, talvez explique, né, essa diferença no momento da tabela, o Vasco com um pouquinho mais de dificuldade do que o Grêmio, é justamente porque o Grêmio... Vai lá, Luiz J. Newton tentou para o William Barbie, chegou para fazer o corte o Naldo. É que o Grêmio, na verdade, joga com praticamente a mesma equipe desde o início da competição. E aí, quando você tem sequência, melhora o entrosamento e, consequentemente, melhora o entrosamento. Acho que o Vasco, defensivamente, está muito bem. Só precisa melhorar um pouquinho no lado ofensivo. E o Grêmio vem muito forte. E nós temos escanteio que favorece o time do Vasco. O William Barbie foi lá brigar essa bola com o Naldo, que você está vendo aí no detalhe. O Naldo começou jogando no interior de São Paulo, na Linense. Depois teve uma passagem na Ponte Preta e apareceu no Cruzeiro. E agora está aqui no Grêmio. Veja aí o Alexandre. Há um tempão sem marcar. Coincide com a fase mais difícil do time no campeonato. Nossa microcâmera mostrando ali o posicionamento. O Dedé também sempre nas jogadas de bola parada vai buscar o lance pelo alto. Exemplo do Douglas. Os dois são muito altos. Veja o levantamento.
Subiu o Newton, não alcançou. A bola vai ficar com o Marquinhos. Conseguiu tocar no Zé Roberto para o Marquinhos. Fez o corte. Um drible desconcertante no Dedé. Tocou na direita para o Kleber. Do lado esquerdo é para o Souza. Que velocidade do Grêmio. Souza domina. Moreno e Zé Roberto na grande área. Dá uma pedalada o Souza. Rolou de presente para o Dedé. Ele buscava o Moreno. O Dedé fez a leitura perfeita. E já bota o Vasco de novo no ataque. Carlos Alberto. E o Dedé vai curtir uma de atacante ali. O Carlos Alberto não tocou. William Barbie de novo no Carlos Alberto. Fez o drible. Ganhou do Fernando. Mais um. 3 na marcação. 4 agora. Acabou perdendo o Carlos Alberto. E tira a velocidade do contra-ataque. Quando você sai em velocidade, como saiu o Dedé, tem que dar continuidade à jogada. Toca a bola e se projeta à frente. O Carlos Alberto, na hora que ele amarra e segura a bola, ele permite a chegada da marcação. Bola para o Marquinhos. Zé Roberto faz a infiltração pelo meio. Moreno recebe na direita. Devolve no Marquinhos. Marquinhos levantou para o Zé Roberto. Chegou o Auremir no primeiro instante. Ele tocou de cabeça para ele mesmo. Olha, resultados definitivos desta rodada. A gente vai dar uma passada na rodada mais uma vez para você. Atlético e Ponte Preta, placar final. Tropeça o Galo jogando em casa com a Ponte 2-2. A Lusa goleou o Palmeiras 3-0. Segue o Verdão no rebaixamento. O Náutico virou, perdia por 2-0, venceu por 3-2, é nono. Figueirense continua na lanterninha. Resultados definitivos desta rodada que abre o segundo turno. Aí você vê o Kleber, domina. Fez o levantamento buscando o Zé Roberto. A ideia foi boa, o toque foi um pouquinho forte demais. Globo, a gente se liga em você. Brahma, ser brasileiro é paixão de brameiro. E amanhã, todo mundo ligado no último episódio da temporada de Na Moral. Grande Pedro Bial. Está vibrando, evidentemente, com o Fluminense, que segue nessa campanha. Bom, a campanha do próprio Grêmio, que é terceiro, é uma campanha de time campeão, de time que busca o título. Mas o Fluminense, então, nem se fala, né? Está empatando com o Corinthians, está indo a 43. O Atlético empatou com a Ponte Preta, está indo a 44. Aumenta a voltagem para o Fluminense. Aumenta a vantagem para o Grêmio e para o Vasco. Times que podem diminuir a diferença para o líder. Aí o Barbio. Auremir, desarmado que foi pelo Souza. Marcelo Moreno pedindo, Dedé. Deu bote, ganhou no primeiro instante, ganhou na sequência a condição de tentar o drible, mas o Moreno não desistiu. E o lateral favorece o time do Vasco da Gama. Lembrando que dentro do Jornal da Globo nós teremos o placar da rodada com a Fernanda Gentil, o Jornal da Globo trazendo as notícias do Brasil e do mundo com a Cristiane Pelágio, Carlos Alberto Sardenberg e a nossa Fernanda Gentil trazendo o placar da rodada. Esses gols e várias ocasiões em que o mesmo jogador fez 2 gols na rodada. Não é muito comum não, né? Recuperação do Grêmio aí. Daqui a pouco show do intervalo também passando pelos outros jogos, trazendo gols para você. Pará. William Matheus, ganhou bem. Está jogando do lado esquerdo, toca no Carlos Alberto, a devolução não foi legal. Lembrando que o Éder Luiz continua machucado e desfalcando o time do Vasco, além do Juninho, que está hoje suspenso pelo 3º cartão amarelo. Paulo Nunes. Você jogou com o Paulo Nunes, Caio Ribeiro? Só contra. Só. O Paulo Nunes é aquele loirinho, fez uma passagem maravilhosa aqui pelo Grêmio, com vários títulos importantes, e depois brilhou também no Palmeiras, né? Outra passagem monumental do Paulo, jogava com a 7, era um atacante leve, de lado de campo. Passe errado, o Leonardo recupera para o time do Vasco. Ele foi campeão pela Libertadores aqui, 2005. Kleber tentou o chute, a bola vai sobre o gol. 95, viu, Marcelo? O tempo passa rápido mesmo. Tem certo. É 90 para o tempo passa rápido mesmo. Assim, 95, foi campeão contra o Nacional de Medellín. Foi 95, a final lá é com isso, com o Medellín. Foi do Dinho, volante batendo pênalti. Aqui ele fez 95, e ele está aqui no estádio com o Jardel, que também foi outro grande nome do Grêmio. O Jardel que quer seguir a carreira de técnico, inclusive quer um estágio aqui junto com o Luxemburgo. O Jardel que foi revelado pelo Vasco aí, um jogador que fez sucesso nos dois. O Jardel inclusive foi campeão da Copinha pelo Vasco.
fazendo até o gol do título. Para lembrar de futebol, não se preocupe que a gente processa rapidinho. Você sabe, Luiz, que eu participei da despedida do Danley, que é outro jogador ídolo aqui no Sul, né? Vestindo a camisa do Grêmio. E era um jogo de amigos do Danley contra o time campeão da Libertadores de 95. Adilson Batista, todos eles o Dinho jogou? Dinho te marcou? Todos eles. A canela tá inteira? Na hora que entrou Paulo Nunes e Jardel, o estádio veio abaixo. Quer dizer, eles estão realmente no coração do gremista. Aqui 31 minutos de bola rolando no primeiro tempo, 0-0. Engenhão, Fluminense e Corinthians, o vice-líder vai empatando. O líder empatou com a Ponte Preta, Atlético e Ponte foi 2-2 em Belo Horizonte. O jogo já terminou. Santos perdeu do Bahia por 3-1. Zé Roberto pro Marquinhos. Chegou para fazer o corte o Dedé. Lateral pro Grêmio lá pela direita. Aí recebe o Zé Roberto. Domina. Toca de primeiro. Você vê aí nas finalizações, 2 do Grêmio, nenhuma do Vasco no jogo. Agora vai sobrar com o Souza. Souza domina. Vira na esquerda pro Anderson Pico. Protege do lado esquerdo, Moreno pedindo, ele tocou pro Marquinhos, arrumou pro Kleber, defendeu o Fernando Praz. A gente foi falar de finalização e saiu a mais clara finalização do jogo. E essa história dos meias do Grêmio agredirem a área mesmo e ainda com categoria para tabelar, cara. E a melhor forma de você quebrar esse sistema de marcação que vem muito forte do Vasco, principalmente com essa na cabeça de área, com 2 volantes de contenção, é movimentação e toque de primeira. Foi o que o Grêmio fez nessa jogada. O Marquinhos participou de primeira e aí quebra o sistema de marcação que permitiu o Kleber sair cara a cara. Bela defesa do Praz. O Nilton recupera para o Vasco. Sai jogando na esquerda, tocando mais à frente para o William Barbio. William Barbio domina, recua para o Felipe. Felipe dominou ali pelo meio, tem o Carlos Alberto, ele faz o levantamento para o Alexandro. Anderson Pico com o peito, recuando para o Marcelo Groi, que sai lá tranquilo para fazer a defesa. Aí vai sair jogando o Fernando. 33 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Resultados importantes, a Portuguesa goleou o Palmeiras por 3-0, o Palmeiras é 17º. O Náutico virou para cima do Figueirense, venceu por 3-2. Alexandre se enroscou, não gostou do enrosco com o Anderson Pico e o Luiz Flávio está marcando um tiro livre indireto. O Marquinhos faz ponderações, a gente vai rever. Primeiro, Kleber no Auremir. Mas não foi aí que ele marcou, não. Não, o jogo seguiu, né? E aí teve na sequência o encontrão do Alexandro com o Anderson Pico. Aí o Alexandro e a bola vai pela linha de fundo. Aquela jogada que rolou agora há pouco, a gente está vendo agora o lance totalmente desproporcional também. Foi essa rasgada, como se diz, do Anderson Pico, né? E o lance que o Kleber saiu na cara do gol, toque do Marquinhos. Kleber, Fernando Praz. E lá na tribuna onde estão ídolos do Grêmio. Olha a expectativa. E o Jardel, ali está atrás da pilastra ali, o Jardel. E o Carlos Miguel aqui do lado, agora em frente aqui. Aí do lado direito, o Carlos Miguel, que fez gol de título de Copa do Brasil pelo Grêmio no Maracanã contra o Flamengo. São ídolos que tiveram alguma importância na história do Grêmio. Aí o Carlos Alberto de primeira buscando o Nilton. O Nilton brigou, o Erle quase perdeu, conseguiu jogar essa bola para o Souza. Protege ali do lado esquerdo. Levantamento vai o Kleber. Dominou, saiu com bola e tudo pela liga de lado. É lateral que favorece o Vasco. Globo, a gente se liga em você. Vivo, aqui tem muito mais gente conectada. O Vasco do Cristóvão Borges, que completa um ano hoje à frente do time, está completando hoje, Caio, 45 rodadas no G4. Entre o campeonato do ano passado, ele quando assumiu, o Vasco já estava a 4 no G4. É um número impressionante. Só o Cruzeiro 2003, 2004 consegue, e naquela época a gente tinha um número maior de jogos, o Cruzeiro que era dirigido pelo Luxemburgo, que foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, campeão mineiro, campeão de tudo aquele ano. Ou seja, é uma sequência impressionante. E um time que consegue manter a performance mesmo perdendo jogadores importantes. Luiz é o único da Série A dentro do G4 em todas as rodadas do Brasileirão. Isso mesmo, nem o super líder Atlético Mineiro figurou no G4 desde a primeira rodada. Auremir, Fernando, Auremir brigou, Fernando também. Aí chegou o Eduardo Costa, parecia um xerife. Chegou, botou o distintivo na mesa. Mas a bola ficou com o Pará. O jogo fica mais brigado, mas o importante é que ele seja leal. Ser disputado, ter raça faz parte, é legal. E não pode ter deslealdade, é ter falta.
Sinal, são 12 faltas, 6 para cada lado. Um número até, para futebol brasileiro, um número até aceitável, né? Aí Zé Roberto protege do lado esquerdo. Anderson Pico faz a movimentação mais à frente na esquerda. Os dois atacantes, o Moreno e o Kleber, na entrada da grande área. Ele toca mais atrás do Marquinhos. Kleber, devolução para o Marquinhos. Marquinhos é marcado em cima pelo Eduardo Costa. Aí ele trabalha com o Pará. O William Matheus foi na marcação. Pará trouxe pela diagonal. Quem está marcando é o Felipe. Fernando. Aí Souza. Anderson Pico. Domina o lateral esquerdo, revelado aqui mesmo no Grêmio. Tentou a bola para o Marquinhos, chegou para fazer o corte o Eduardo Costa. Mas foi errado. Tranquilo lá atrás o Naldo. Domina para o time do Grêmio. Erley. Na esquerda, Anderson Pico. E a bolinha da Guarda Graça de novo. Gol importantíssimo na luta pelo título. E é gol do Sheik. E por isso a torcida do Grêmio vibra. Sabe da importância do Fluminense tropeçar também. Emerson faz 1 para o Corinthians, 0 para o Fluminense no Engenhão. Jogo intervalo, olha só como a torcida do Grêmio responde aqui. Para ajudar a aquecer a noite gelada de Porto Alegre. Corinthians que vai para o Mundial no Japão. Vai se ajeitando, os jogadores vão voando, está voltando de contusão, já fez gol domingo, já faz gol hoje. E aqui o Anderson Pico fez o levantamento buscando o Marquinhos. Subiu o Dedé, tira de lá. Bola volta no Kleber. Zé Roberto de primeira para o Marquinhos. Bola volta no Souza. Souza domina. Tentou adiantar. Chegou o meio Eduardo Costa. Roubou, saiu jogando com o Newton. Newton para William Barbio. Essa é a falta mais desnecessária que pode existir no futebol, né? Pra que o William Barbio fazer uma falta dele? Ele ou qualquer outro jogador, né? É a falta que tá de costas pro campo pede pra acontecer, né? Resolve o problema do cara. Ele se ficar marcando ali, ele vai dificultar muito. O Fernando tem um monte de recurso, mas vai dificultar, né? O cara tá de costas e só tem um goleiro com campo visual. Kleber em profundidade, Auremírio Praz. Teve que sair com o pé. O Auremírio fez a proteção ali. Sei lá se ele ficou convicto que o goleiro chegaria antes do Kleber mesmo, né? Deve ter ficado. Bola com o Anderson Pico. Kleber protege, toca atrás no Zé Roberto. Tentou pro Moreno. Douglas rasga, tira dali. O Grêmio aumenta a vantagem do jogo. Aí com 54% agora de posse de bola. Zé Roberto na ponta direita. Domina o camisa 10 do Grêmio. Fez o drible, caiu. Sofreu a falta, ficou no chão o Zé Roberto. Leva a mão na canela, o Pará faz ali algumas reclamações. E a falta está marcada a favor do time do Grêmio. Esse é o lance. É lance de cartão, Marcelo. Na câmara lenta ela superdimensiona um pouco, né? Em velocidade normal eu achei que simplesmente ele errou na bola. Ele errou na bola e não houve maldade. Ficou bom uma advertência verbal. Foi a 8ª falta cometida pelo Vasco. O Grêmio fez 6 no jogo. Zé Roberto na cobrança da falta. Os grandalhões do Grêmio para a boca do gol. Fernando Praz saiu. Bola voltou no Moreno, arrumou para o Marquinhos, bateu para o gol, cortou o Dedé. O Douglas atrás do Dedé também saltava para interceptar essa bola. Cobrança do Zé Roberto, a saída do Praz, o Moreno ajeitou para o Marquinhos. E o Dedé bota essa bola para escanteio. Zé Roberto vai na cobrança, você vê o Kleber sendo marcado pelo Auremir. E vem cobrança do Zé Roberto, levantamento, Fernando Praz de novo, tira dali. Carlos Alberto tentou arrumar de primeira essa bola para o Auremir. A opção dele é o William Barbio. Agora tem o Felipe. Auremir de pé direito. Direto para o goleiro. Globo, a gente se liga em você. Novo gol. O melhor gol que você já viu. Aí o Kleber, do lado esquerdo, trabalhando e sofrendo a falta do Dedé. Uma rodada que está na tomada. 220 pela importância dos pontos. O líder Atlético empatou. O vice-líder Fluminense vai perdendo. Aqui o terceiro e o quarto vão empatando. É o Brasileirão mexendo com o Brasil inteiro. Vai lá Marquinhos na cobrança da falta, 2 na barreira.
Fernando Praz orientou a barreira que protege o seu canto direito. Marquinhos na cobrança. Partiu! Praz tocou nela, a bola voltou, toque do Moreno. Marcelo Moreno faz o 7º dele no Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi pro ataque, Luxemburgo vibra. A rodada tá toda favorável ao Grêmio, que vai chegando a 40 pontos em caso de vitória. 1 para o Grêmio, 0 para o Vasco. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, dando um gás no futebol moleque brasileiro. Caio Ribeiro, o Grêmio vai vencendo, chegando a 40, o Galo empatou, o Fluminense vai perdendo, isso tudo tem uma energia vendo o jogo, né, Caio? Sem dúvida nenhuma, e você vê pela vibração na arquibancada, não só pelo gol. Agora, a grande diferença desse primeiro tempo, Luiz, é o recurso dos meio-campistas do Grêmio. O Grêmio põe a bola no chão, se movimenta e tenta construir a jogada. Defensivamente, o Vasco estava muito bem. Agora, o Felipe ainda não entrou no jogo, o Carlos Alberto prende muito a bola. Então, na retomada, na hora de dar um passe de qualidade para deixar o Alexandro em condições de finalizar, o jogo do Vasco não acontece. Essa é a falta que faz o Juninho Pernambucano. E a falta que o Felipe vai para a cobrança, levantamento, bola vai sobrar na cara do gol, Douglas foi para a linha de fundo, chegou para rasgar essa bola e tirar dali. O Marcelo Moreno ajudando lá atrás e o Souza foi quem tocou essa bola para a lateral. Não, escanteio. Tinha saído então, já tinha saído. O jogador do Grêmio, do Vasco reclamaram o impedimento do Marcelo Moreno no gol e depois eu falo sobre isso. Perfeito, Marcília, que aqui tem um escanteio para o Vasco. E vem cobrança de escanteio. Os grandalhões do Vasco vão para a boca do gol. Escanteio cobrado, o Dedé vai subindo. Marcelo Moreno na primeira trave, toca pela linha de fundo. Veja aí o Douglas sendo marcado. O Erlen marca o Dedé, o Eduardo Costa tem a marcação do Marcelo Moreno. E vem cobrança de escanteio para o Vasco. E vai lá o Felipe, fez o levantamento, o toque do Douglas. Errou a cabeçada, voltou no Felipe. Cruzamento para a boca do gol, chega rascando e tirando o Moreno. Contra-ataque do time do Grêmio. Anderson Pico vai sair na velocidade. Tocou essa bola para o Marquinhos, Kleber na esquerda. Tentou adiantar para o Fernando. William Barbio tira dali. Bola volta no Pico. Pico protege do lado esquerdo, trabalhando mais à frente com o Pará. Pará para o Fernando. Fernando faz o levantamento na esquerda para o Kleber. Kleber dominou. Auremir na marcação. Marquinhos ficou atrás. Entregou no Marquinhos. Marquinhos protege do lado esquerdo. Faz o levantamento lá na ponta direita buscando o Zé Roberto. Subiu para fazer o corte o William Matheus. William Barbie tocou pelo meio. Não domina o Felipe. Souza. De novo no Zé Roberto. Aí Souza. O passe foi errado. Barbie recupera. Finzinho de primeiro tempo eletrizante aqui em Porto Alegre. O jogo é um jogo elétrico, evidente pela importância dele. Não é uma questão técnica, sim uma questão de importância dentro do campeonato. O Grêmio vai conseguindo essa vitória por 1-0. A questão do gol, Renato Marcília, que você tinha alertado. Não, houve a falta sobre o Kleber, aquela mão do Dedé, os jogadores do Vasco reclamaram. Mas no segundo lance, quem cabeceia a bola para trás é o jogador do Vasco. E aí o Marcelo Moreno está na frente do Marcelo Praz, mas de uma bola vinda do jogador adversário. Nitidamente cabeceada pelo jogador do Vasco da Gama. A gente voltará a esse assunto ao longo da nossa transmissão, no intervalo. Nós tivemos um tempo aqui para ilustrar isso que está dizendo o Marcília. Teremos 1 minuto de acréscimo. Aí o Newton. Carlos Alberto, de novo no Newton. Devolve no Carlos Alberto, de primeira no Newton. Como se fosse um lateral. O Newton domina, Alexandre vai para a boca do gol. Newton ajeitou para o Auremir. Auremir tenta levar para a linha de fundo. Saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Quer ver de novo o gol do Grêmio? Na cobrança da falta do Marquinhos. Vai, pô, todo mundo ok. Tem até o pé do Dedé dando condições. E aí o desvio, me parece mesmo ser do Douglas, como destacou o Marcília, e o Moreno faz o gol.
É o Douglas do Vasco, né? Número 16. Mas é difícil, é o Douglas ou o 16. Mas é difícil ali, porque, olha, se a bola é tocada pelo jogador do Grêmio que está disputando com o Douglas, aí o gol seria ilegal. Exatamente. Né? Momento em que apita o Luiz Flávio Oliveira. Grêmio 1-0, gol do Marcelo Moreno sobre o Vasco. Moreno que troca a camisa aí com o Dedé. Vai começar o segundo tempo aqui em Porto Alegre. Você do Brasil inteiro ligado. Essa é a verdadeira novela da vida real, que é o Brasileirão 2012. O líder Atlético Mineiro empatou com a Ponte Preta. O vice-líder Fluminense vai perdendo em casa para o Corinthians. O terceiro colocado, que é o Grêmio, vai ganhando do quarto, que é o Vasco. Autoriza Luiz Flávio de Oliveira, a bola rolando. Começa o segundo tempo no Olímpico de Porto Alegre. O Olímpico que está também em clima de despedida, né? Vem aí o novo estádio do Grêmio, já está quase pronto. E o Olímpico será demolido, vai virar um condomínio. Carlos Tenório, com a número 11, saindo o William Barbio, que percorreu 4 quilômetros e 800 metros. Número 44. Começando o segundo tempo. Vamos nessa. 45 minutos importantíssimos na luta pelas primeiras posições do Brasileirão. Ali o Carlos Alberto sofrendo a falta. O juiz está parando e marcando falta sobre o Carlos Alberto. Mais uma vez o lance para você. O Souza fazendo a falta no Carlos Alberto. Entrou, portanto, o equatoriano Carlos Tenório no time do Vasco. Falta mal cobrada. A bola vai saindo, é lateral, que favorece o time de Porto Alegre. Primeiro turno, o Vasco venceu por 1-0. O jogo foi em São Januário. Vai subindo ali o Douglas, tocando de cabeça, a bola sai lateral, que favorece o Grêmio. O Grêmio vem de vitória importante. Ganhou do Internacional. O Grêmio vinha de uma goleada sobre o Figueirense por 4-0. Ganhou do Internacional por 1-0. Vai seguindo para uma terceira vitória. Por enquanto, 1-0 sobre o Vasco. O Vasco, há 4 partidas, não sabe o que é vencer. Mesmo assim, ele vai se mantendo. A gordurinha do Vasco era tanta, era uma gordurona, que mesmo nessa fase agora ele continua no G4. Mesmo nessa rodada ele vai continuar no G4. Aí você vê o trabalho do Anderson Pico, tentou a devolução. Chegou para fazer o corte o Newton. A bola fica do lado esquerdo com o Fernando. Pico, Kleber. Kleber tentou a devolução para o Marquinhos. Voltou no Kleber, Zé Roberto e Marcelo Moreno na área para o Zé Roberto. Ele tentou um toque meio de letra para o Moreno. Aí Carlos Alberto perdeu para o Anderson Pico. Pico para o Marquinhos. Aí Souza foi desarmado pelo Alexandro. Calcanhar para o Felipe. Na esquerda quem recebe é o William Matheus. William Matheus dominando do lado esquerdo. Rola essa bola mais atrás agora para o Douglas. Aí Eduardo Costa. Felipe, não conseguiu aparecer no jogo. Felipe não vem jogando de titular. E é às vezes natural, né? O cara de cara não consegue ter aquela encaixada, né, Caio? E aí o time todo sente, porque dos 3 volantes, se a gente for considerar o Felipe volante ao lado do Eduardo e do Newton, é o jogador mais qualificado, é o jogador que tem que dar o toque de qualidade no setor de meio de campo. Lembrando que o Juninho Pernambucano não está jogando porque está suspenso. O Grêmio tem um desfalque do Elano, enquanto você vê aí o Anderson Pico sentindo algum problema ali. Deu uma respirada, respirou fundo. O Elano está se recuperando de uma... Não foi nem uma fisgada, foi um desconforto muscular. Veja só a arrancada do Tenório. Acabou perdendo. Tenório que entrou contra o Sport na última vitória do Vasco e mandou muito bem. Fez até um lindo gol. Depois no jogo seguinte contra o Atlético ele se machucou. O juiz agora está marcando a falta que favorece o Vasco sobre o Auremir. Ô Luiz, e segundo o Cristóvão, o Tenório ainda não tem condições, não por conta dessa última contusão, mas lá no início do ano, ainda no Carioca, quando rompeu o tendão de Aquiles, ainda não teria condições atualmente de enfrentar 90 minutos. A falta foi sobre o Dedé, isso mesmo. O Tenório teve a mesma contusão do Adriano, né? Que agora voltou para o Flamengo e vai apurar a forma física aí no próximo mês. Está marcando a falta em cima do Kleber. Vai se levantando aí o gladiador. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Mais uma vez a falta do Eduardo Costa sobre o Kleber. Eu ainda continuo sendo um sonhador, né? Quem sabe um dia a gente não vai chegar no fim do jogo e falar, olha, 3 faltas cometidas por um time, 4 pelo outro, 7 faltas no total, como acontece em alguns países do mundo, especialmente na Inglaterra. Aqui hoje a gente já está batendo a marca de 19 faltas. Pará tentou o cruzamento direto, jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Itaú Card 2.0, juros menores para todos. Olha lá para o Tenório. A dividida acabou fazendo falta. O equatoriano.
Aí se levantando aí o Souza, na queda talvez ele tenha ficado sentindo, né? Sem dúvida, essa pisada né, na ponta lá do pé e depois cai com o quadril ali, é sempre ruim. Você tinha uma técnica para cair, Caio? Não dá? Você tenta se defender no momento de que você sobe. Na queda, aí é muito difícil. Meu ombro, inclusive, uma vez saiu do lugar numa queda parecida com essa. Tá jogando o time do Grêmio, são os primeiros movimentos do segundo tempo. Teria que aprender judô antes de jogar, né? Olha a bola pro Marcelo Moreno, do Marquinhos pro Moreno. A chance do segundo. Escanteio, a bola bateu. Tanto no Douglas como no Praz, foi essa a sensação que eu tive. Olha o Marquinhos, de primeira, pro Moreno. Condição legal. Toca no Douglas e talvez na pontinha da chuteira esquerda do Praz. No Douglas, no Praz não consegui decifrar se tocou. Mas é escanteio de qualquer forma. Que chance teve o Grêmio, hein? Vai lá o Marquinhos na cobrança do escanteio. E vem levantamento para a boca do gol. Não alcançou essa bola o Erley. Passou que nem um foguete. Auremir tenta sair jogando com o Tenório. Anderson Pico dá um chutão. Dedé completa. A bola fica na direita com o Auremir. Sofre a falta. Cometida pelo Anderson Pico. Já cobrada. Tem pressa o time do Vasco? Não valeu a cobrança. O Eduardo Costa reclamou com o Luiz Flávio que a cobrança foi muito à frente. E o Luiz Flávio pediu para que fosse uns 5 metros atrás ali. Nesse caso teve preciosismo, Luiz Flávio? Era muita distância mesmo? Nessa região do campo, não tem por que brigar por 4, 5 metros, né? Discute 2 metros lá na meia-lua da grande área. 1 metro, aqui atrás 5, não faz diferença, né? Auremir recebe do lado direito. O Vasco tentando encontrar o jogo na frente. Não finalizou nenhuma vez na partida o Vasco. Bola com o Carlos Alberto. Carlos Alberto vira o jogo do lado esquerdo, agora buscando o William Matheus. William Matheus domina, tenta adiantar essa bola. Quem chega é o Felipe. Felipe domina do lado esquerdo. Matheus faz a aproximação. Felipe conseguiu fazer o cruzamento. O Erley aparece e tira dali. Aí o toque de cabeça é do Eduardo Costa. Vai subir o Tenório. Quica, a bola sobra com o Naldo. Bateu no Tenório. Sobrou pra ele. Foi pra área, foi pro chão, mas tá marcado. Tá marcado. Tá marcado, não sei o quê. Acho que ele deu toque. Que eu não, honestamente, daqui pode até a câmera me... O Bandeirinha não marcou absolutamente nada. Foi uma decisão do Luiz Flávio. Uma decisão do árbitro. Se ele marcou toque do Tenório, ele vai ter que mostrar o cartão amarelo do Tenório. Falta nesse lance aí, vamos ver. O lance já estava parado, realmente. Ele marcou falta do Tenório, então ali, foi? Naquela subida com o Erley? Não houve nada, não houve falta do Tenório e não houve toque do Tenório também. Agora, se ele marcou mão, depois eu continuo. A gente vai ter que voltar ao lance para decifrar o toque na hora que a bola explode no Tenório. Primeiro, se é no braço, segundo, se é intencional. A sensação que eu tive daqui é que ele ficou com um apito na boca, mas só apitou no momento do toque de braço, né? No braço, que aí o Marcília está dizendo que não existiu. Que foi absolutamente acidental. Olha só, lance no alto, parece normal. Vamos ver agora o toque. Ih, gente, acho que não tem. Nem braço pega. E se pega, pega de raspão. Ela pega mais no peito. O lance foi absolutamente acidental. Errou o Luiz Flávio de Oliveira. Ou seja, um erro gravíssimo. E porque o Tenório ia ficar na cara do Marcelo Grohe. Olha só. Vamos ver agora uma outra câmera. A distância é de 1 metro. O jogador não tem como tirar o braço está junto do corpo. O braço faz parte do corpo humano. William Matheus do lado esquerdo, Tenório na grande área. Matheus acabou perdendo. Olha, escapou do controle dele. Naldo fez o corte. Aí subindo o Dedé. A para de cabeça. Bola sobra mais atrás no Souza. Aí Marquinhos. Jogou pro Pará. Pará faz o levantamento para Marcelo Moreno com o peito. Inteligente. Tocou no Marquinhos. Marquinhos domina do lado direito. Rola a bola pro Pará. Marcado pelo Felipe. Adiantou mal. Auremir recupera pro Vasco. Tocando mais atrás do Douglas. Aí o William Matheus, comecinho de segundo tempo. No Engenhão segue 1 para o Corinthians. 0 para o Fluminense. Ô, Felipe. Foi virar essa bola e acabou virando errado. Botou força demais e errou também no alvo. Ali o Auremir com cara de assustado, inclusive. Tá mancando mesmo o Auremir. Tá sentindo um problema desde aquela jogada de uns 5 minutos atrás. Tá aí o Anderson Pico. Se manda do lado esquerdo o Anderson Pico. Ajeitando pro Marquinhos. Devolve no Anderson.
Ele tenta chegar na linha de fundo. Saiu com bola e tudo. É lateral que favorece o Vasco. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Hidratantes. Sinta a vida na pele. A gente viu na nossa imagem agora há pouco, como o Auremir tá mancando, tá com cara de dor. E tá no campo. E aí o Kleber. Bola espirrada, sobra com o Souza. Marcelo Moreno do lado direito, Zé Roberto do lado esquerdo. Bola pro Moreno. Moreno para parar. O Grêmio vai vencendo por 1-0, vai dando um salto bacana para 40 pontos na tabela. O Pará fez o levantamento, subiu. O Dedé num primeiro instante, o Praz no segundo e num terceiro com o pé. O Praz dá um chutão lá pro meio do campo. Olha o Pico. O Pico tentou chutar pro gol, rapaz. Bola sobrou no Zé Roberto. Chegou o Dedé, corta, entrega essa bola pro Newton. Ele vai sair jogando pela direita. Tentou fazer a jogada mais à frente pro Alexandre. O Alexandre tá ocupando as beiradas e o Tenório tá mais centralizado nesse momento. E continua o problema de erro de passe do Vasco. No momento que tem a retomada de bola para acelerar o jogo, para tentar aumentar um pouquinho o poder ofensivo, o Newton tem errado o passe e o Felipe também. Se não melhorar a qualidade do passe, o Vasco não vai chegar. Alexandre virando na esquerda agora para o William Matheus. Tenório se movimenta pedindo, ele tentou tocar no Tenório. A devolução saiu para o Matheus meio sem querer. Alexandre partiu para a área pedindo. O Erley quicou, dominou meio de barriga. Sai jogando para o time do Grêmio. Lembrando que o líder Atlético Mineiro empatou com a Ponte Preta em casa, 2-2. Passe errado, recupera o Vasco. Felipe tentou um chapéu sensacional no Erley. Aliás, era o Souza, perdão. Na sequência fez a falta no Naldo, Felipe. Se irritou ali o Felipe, que por sinal tem cartão amarelo, né? E o Felipe, por todos esses anos, quando ele está jogando muito bem, a jogada é de quem tem muita técnica, isso é discutível. Ele não se irrita, mas quando ele não está jogando bem, ele fica irritado com ele mesmo, aí acaba descarregando nos outros. Não é legal, né? Principalmente quando já tem amarelo. Você pode até jogar mal, isso faz parte, acontece com todo grande jogador. O Felipe é um grande jogador. Agora, perder a cabeça e deixar os companheiros fora de casa com um a menos, aí é que não pode acontecer. O Grêmio, que jogou 9 partidas aqui no Olímpico, no Brasileirão, venceu 7, perdeu 2. Perdeu do Galo, do Atlético Mineiro e da Portuguesa, há 2 rodadas. Vai lá Zé Roberto para fazer a cobrança do lateral. Vai deixando para o Pará. Você vê o Kleber, o gladiador. O Kleber do Palmeiras, do Cruzeiro, do São Paulo. Já recebendo ali na ponta direita, Marcelo Moreno na boca do gol. Kleber preparou para o Pará, vai na linha de fundo. Cruzamento foi alto demais para o Marcelo Moreno. Ela passa, sobra com o Auremir. Sai jogando pela direita. O Vasco se vê obrigado a tomar iniciativa. O Grêmio sabe da importância da vitória. Vai defendendo com tudo que pode os 3 pontos do jogo de hoje. O Atlético tem 44, o Fluminense está ficando nos 42, o Grêmio está ainda a 40. Lembrando que o Atlético tem um jogo a menos, é um jogo adiado contra o Flamengo, que vai ser dia 26 de setembro em Volta Redonda. Felipe, Carlos Alberto, passe errado, Kleber recebe. Chegou Eduardo Costa, Kleber fez bem o giro. Entregou no Zé Roberto, Marcelo Moreno do lado esquerdo. É pro Moreno, domina, devolveu no Kleber, de novo no Moreno. Moreno dominou do lado esquerdo. Marquinhos e Zé Roberto como se fossem os atacantes. Bola pro Kleber, bateu pro gol! Gol! Para tirar a chance de defesa de Fernando Praz. No cantinho, aos 13 do segundo tempo. Kleber, o quarto dele no Brasileirão, chamou a avalanche. E o Grêmio faz 2-0, consolidando um placar importantíssimo. Caio Ribeiro. O Grêmio é melhor. O Grêmio, as jogadas fluem de forma mais natural. E fluem porque o meio de campo do Grêmio é muito mais técnico. O time do Vasco, o meio de campo, é pegador. A origem da jogada é mais um passe errado do Carlos Alberto, que pega a defesa desmontada. Com 2-0, agora é hora de correr mais riscos ainda. Tá na hora de mexer. Queima as 3 substituições. Tira o Auremir, coloca o Jonas e tira o Felipe, ou o Newton, ou o próprio Eduardo Costa, um volante, e coloca o Wendel. Aí você vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Do jeito que tá, o Grêmio vai ser superior durante toda a partida. E todos os reservas do Vasco já estão no aquecimento. E o Grêmio se manda de novo pro ataque, bola pro Moreno.
O desvio de cabeça foi do Newton, lá atrás para o goleiro Fernando Praz, que sai jogando na esquerda com o William Matheus. Amanhã, todo mundo ligado no último episódio da temporada de Na Moral, com Pedro Bial e seus convidados. Aí Douglas, tocando mais atrás com o Fernando Praz. Torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio, acho até que foi, assim, digamos, modesta no grito do incentivo, né? É muito frio em Porto Alegre, a temperatura vai baixando, perto dos 10 graus agora, na noite gelada do Olímpico. Lembrando que amanhã nós teremos Flamengo e Sport jogando em Volta Redonda. E o São Paulo recebe o Botafogo no Morumbi. Ou seja, para São Paulo, Botafogo, Flamengo, Sport não precisa nem dizer, Sport é penúltimo. São times que visam o G4. A rodada, à exceção da vitória do Grêmio, vai sendo toda favorável. E vem mudança. Bora para o Tenório, tentou fazer o giro para o Carlos Alberto. Chegou bem o Anderson Pique, lateral para o Vasco. Diga lá, André Galindo. O Cristóvão conversa com o atacante Pipico e com o meia, o Wendel. Recebendo o Auremir, do lado direito. Vai fazer o cruzamento e vem embora do Auremir. Escanteio que favorece o time do Vasco. Quarto escanteio para o Vasco no jogo. O Erley volta ali para orientar os seus companheiros. O Souza também, o Marquinhos, você vê aí, substituindo o Elano. E também se posicionando ali quase na primeira trave. E vem cobrança do Felipe. Levantamento. Quem sobe? O Douglas não alcançou. A bola ficou do lado esquerdo. Tentou fazer o domínio, o Newton ganhou. Jogada individual, tentou o cruzamento. Bola volta para o corte do Erley. Rasga, tira de lá, era o Souza. Bola vai ficar do lado direito com o Auremir. Auremir para Felipe. Felipe domina, o Grêmio vai conseguindo uma vitória importantíssima. Felipe fez o levantamento, subiu o Tenório, tocou de cabeça para o Carlos Alberto. Está marcado o impedimento do Carlos Alberto. O toque do Tenório, se vai para o gol, talvez a jogada fosse normal, vamos ver de novo. Aí não tem nada. E aí o toque do Tenório, o Carlos Alberto. Aí então, a partir desse momento da cabeçada do Tenório, é que estabelece uma nova fase de jogo que caracteriza a posição irregular do Carlos Alberto. Luiz. Diga lá, André Galindo. Saindo vaiado o Carlos Alberto para a entrada do atacante Pipico. E o Wendel vai entrar no lugar do Felipe. A falha do Carlos Alberto jogou aqui no Grêmio e tal, enfim. Aí você está vendo o Pipico. O Pipico fez um bom campeonato estadual, digamos assim, né? Tá tendo uma chance aí no Vasco da Gama, com a camisa número 17. E saindo o Felipe para a entrada do Wendel. Aí nesse caso, acho que o Wendel vai fazer essa função mesmo que o Felipe vinha fazendo, né, Caio? Vai fazer a mesma função. Tá trocando, tá apostando, não tá mudando o jeito de jogar com essa substituição, tá apostando que o Wendel esteja numa noite mais inspirada. E eu falo do lado do Vasco porque o Vasco tá perdendo, é o Vasco que tem que provocar uma mudança de comportamento. Do lado do Grêmio, o Grêmio faz uma bela partida, joga de forma natural, consistente, o Souza tomando conta do meio de campo e vem comprovando o bom momento e essa chegada forte nos líderes. Mas vai mudar também, viu? O Luxemburgo chamou o Marco Antônio, que é meia, e o Leandro, atacante. Ou seja, a ideia talvez seja a manutenção do que vem fazendo com mais gás, com gente mais descansada, né? Bola com o Kleber, até porque o Vasco deve dar um pouco mais de espaço. O Cristóvão, ele não desmontou o Vasco. Ele não fez aquela história de botar um monte de atacantes, seja o que Deus quiser. Não, o Vasco continua, do ponto de vista tático, montado em campo, não é isso, Caio? Vai ser um pouco mais ousado e com gente, quem sabe, num outro dia de inspiração, né? Não existe uma mudança tática, existe uma mudança de peças, né? De jogadores. Fernando não alcança, é lateral que favorece o Vasco lá pela direita. Nos outros jogos, o Cruzeiro vai vencendo o Atlético Goianiense por 1-0. O Corinthians vai ganhando do Fluminense por 1-0. O Cruzeiro vai encostando de vez, vai chegando a 31 pontos. O São Paulo é o quinto com 31, o Cruzeiro é o sexto com 31. E o Inter, que perdeu hoje do Coritiba por 1-0, também tem 31 pontos e vem logo ali atrás deles todos, na sétima posição. Vamos lá, Glauco Pazá. Tá saindo o Marquinhos para a entrada do Marco Antônio, com a camisa 11. E vai sair também o Marcelo Moreno para a entrada do Leandro, 21. Caio, acho que é mais ou menos em cima do que eu disse há pouco, essas modificações. Exatamente. E no caso do Marcelo Moreno, que está saindo aí ovacionado pela torcida, é também uma forma de preservar o jogador. Ele vem com alguns problemas musculares, vinha sendo poupado, né? Existe uma preocupação do departamento médico. Então, com um 2-0, você não mexe no jeito de jogar, mas muda alguns jogadores. Daí, Tenório. Bola vai pela linha de fundo em escanteio. Lembrando que o Leandro é um jovem e sempre que entra tem muita velocidade, né? Sempre que entra, deixa o jogo mais elétrico.
Escanteio pro Vasco do lado direito. O Wendel, que entrou agora, já vai lá para fazer a cobrança. O Douglas e o Dedé, como sempre, os dois zagueiros do Vasco, na expectativa da jogada pelo alto. O Wendel vai para a bola, fez o levantamento, saiu o Marcelo Groi. Ele caiu ali, o Dedé levanta o Marcelo Groi, mas foi marcada a falta sobre o goleiro do Grêmio. Fica sentindo um problema ali na coxa, o Marcelo Groi. Vamos ver de novo a jogada. Não foi nem na coxa, foi mais assim, né? Quase no quadril, o toque do Dedé. O Dedé que vai com o Leandro. Está marcado o impedimento do Leandro. O Bandeirinha esperou um pouco para a marcação desse impedimento. O Leandro está posicionado, ele tenta se desvencilhar do Dedé depois, né? E o Bandeirinha marcou o impedimento. Por isso que o Luiz Flávio está com a mão esquerda espalmada. Ou seja, quando o juiz está com a mão esquerda espalmada, é tiro livre indireto. Não vale gol de cobrança de impedimento. Certo, Marcelo? Perfeito. E de tiro de meta, vale, Marcelo? De tiro de meta vale. É raríssimo, né? Mas vale. Está jogando o time do Vasco. Hilton. Aí o Pipico. Pipico. Jogo em pé. Bola com o Pará. Tentou a jogada na direita buscando o Leandro. Leandro toca mais atrás do Pará. Pará pro Marco Antônio. Mas o Marco Antônio tentou o toque de calcanhar. A bola acabou espirrada dele. Foi pro meio e sobrou com o Praça. E já faz a reposição buscando o Wendel. Olha a bolinha dando ar da graça aí. Jogos importantes rolando. São 3 jogos com bola rolando. Entre eles o vice-líder. E é gol do Cruzeiro. O Elton Paulista vai confirmando a vitória do Cruzeiro sobre o Goianiense por 2-0. O Cruzeiro encosta. Claro que o Vasco com 35 pontos vai mantendo 4 de vantagem para os times que vêm logo atrás. O São Paulo joga amanhã contra o Botafogo. Poderia diminuir essa diferença, né? Mas o Vasco vai completando 5 jogos com apenas 1 ponto ganho. Muita gente saiu. O Vasco é praticamente outro time em relação ao que brilhou especialmente no ano passado. Aí o Wendel na cobrança. Marcelo Groi. Saiu e de soco tirou dali. Pará dividida com o Pipico. Ganhou o Pipico. Levou para o pé direito. Deu um toquezinho meio de bico. Bola na direita. Ficou com o Newton. Newton fez o cruzamento. Quem subiu foi o Erlen para tirar de lá. Bola volta, sobra com o Matheus. Passou errado. Kleber domina. Auremir na marcação. Leandro foi pelo meio. Zé Roberto fez a passagem na velocidade. E recebe o Zé Roberto. Domina. Auremir voltou. Conseguiu se recompor na marcação. O Auremir conseguiu tocar, a bola voltou no Fernando. Fernando tenta para o Zé Roberto. Nem na primeira, nem na segunda. Dedé vai sair jogando para o time do Vasco. A gente está revendo, mas a gente está revendo a saída do Groi e o encontrão do Groi com o Tenório ou com o Dedé que vem logo ali atrás. Vamos ver se deu para decifrar. Acho que foi o Dedé mesmo. Foi o Dedé? Foi, né? Tá logo atrás do Tenório. Aí o William Matheus. Diga, Galindo. Ainda temos pouco menos de 25 minutos regulamentares, mas seria a 3ª derrota seguida. É a primeira vez que aconteceria isso nessa era Cristóvão, que está completando 1 ano agora. Olha o Alexandro dividindo, botou na frente o Alexandro e arrumou o escanteio que favorece o Vasco. Vai o Wendel lá para fazer a cobrança. 22 para 23 minutos. Agora a gente está vendo de novo aquele encontrão ali. É o Dedé mesmo que vai no Groi. Saiu muito bem o Groi. É explicado porque que o Grêmio, digamos, liberou o Vitor, que é um goleiraço, que o Groi estava pedindo passagem mesmo. Vai lá o Wendel para fazer a cobrança. Escanteio mais um para o time do Vasco. O Vasco está, de uma forma ou de outra, tentando se reencontrar no jogo. O Wendel fez a cobrança, Groi tirou. Bola sobrou com o Newton. Tentou para o chute, não deu. Arrumou para o Alexandro. Bola voltou na direita para o Wendel. O Wendel domina, foi desarmado. Chegou rasgando o Naldo. Joga essa bola para a lateral. 23,5 do segundo tempo. O Wendel vai arremessar na área. Olha lá, arremessou. Subiu o Tenório, não alcançou. Chegou o Fernando, tira dali. Bola sobra com o Matheus. Matheus domina para o Vasco. Jogo de meio campo. Matheus fez o levantamento. O toque de cabeça para o meio. Tentou girar. O Alexandro, o juiz está parando e marcando a falta. Jogo perigoso. O Alexandre tentou uma bicicleta, talvez. Não seria bem uma bicicleta, seria um triciclo, talvez. Em cima do Naldo. Era quase uma bicicleta mesmo. Foi falta, né, Marcinho? Foi falta, foi falta.
Olha aí, mais uma vez. O Naldo já tinha feito todo o movimento de buscar a jogada pelo alto antes mesmo do Alexandre começar o movimento. Exato, é diferente quando o jogador dá a bicicleta e o defensor se projeta tentando cabecear, e aí o árbitro não deve marcar mesmo, que aí ele, defensor, que corre o risco. Fica parecido com o basquete aí, negócio de ocupação de espaço, cilindro. Eu estou dizendo isso porque o Marcília foi um excepcional árbitro de basquete também. Apitou inclusive uma final de Jogos Pan-Americanos de basquete. Tem história para contar. O Só não diz a data, que faz tempo. Faz tempo, mas faz tudo, faz tempo. Tudo passa rápido essa vida, mas ainda bem. As emoções vão se renovando todos os dias. O importante é a gente viver em paz, viver direito. Olha para o Alexandro na direita. Vai chutar, Alexandro! E chutou mesmo. Globo, a gente se liga em você. Brahma, ser brasileiro é paixão de brameiro. Olha, nós temos o gol do Cruzeiro para mostrar para vocês. O segundo gol do Cruzeiro nessa vitória em Goiás contra o Atlético Goianiense. O Wellington Paulista bateu o pênalti. Primeiro tempo o Márcio errou um. E botou o Márcio de um lado, bola para o outro. Gol do Cruzeiro. Aqui lateral para o Vasco lá pela direita. Eu lembro que o Bahia venceu o Santos na Vila por 3-1. Curitiba ganhou do Inter por 1-0. Atlético Mineiro e Ponte Preta ficaram no 2-2 no Independência em Belo Horizonte. Portuguesa sapecou 3-0 no Palmeiras. O Náutico virou para cima do Figueirense, ganhou por 3-2. O Corinthians vai ganhando do Fluminense no Engenhão. O Cruzeiro vai vencendo o Goianiense por 2-0. Aqui 1-0 para o Grêmio. Veja o levantamento para o Tenório. Ele subiu, tentou aparar essa bola de cabeça para Pipico. Pipico tem atrás o Wendel. O Wendel recebe. William Matheus domina do lado esquerdo. Se movimentou o Wendel. Matheus ficou marcado por 2. Marco Antônio deu o bote certinho. Mas a bola saiu, é lateral. Que favorece o time do Vasco. Eduardo Costa para o William Matheus. Impressionante a determinação na marcação do Grêmio agora. 2-0 de vantagem. Tá aparecendo o time argentino. E a organização, né? Tá jogando de acordo com o resultado. Você vê que recuou a marcação, congestiona ali a frente da área e tem 2 jogadores de velocidade para puxar o contra-ataque. O Kleber e principalmente o Leandro. Bom, mais um excelente trabalho desse treinador aí. O Vanderlei Luxemburgo, no ano passado, chegou a ficar 7 meses sem perder um jogo no comando do Flamengo. Tá jogando pela, conseguiu vaga em Libertadores, um título estadual, enfim, foi uma temporada de sucesso. E o Cristóvão também, né? Desde que assumiu definitivo, desde que chegou no Vasco como auxiliar do Ricardo Gomes, né, com a conquista do título da Copa do Brasil, e depois, há um ano, assumiu definitivamente o Vasco. É que, em relação ao time do ano passado, são 8 mudanças, é muita mudança no grupo, né? Entre titulares e não titulares, como o caso do Elton, do Bernardo, também saíram na virada do ano. O Wendel se prepara para fazer a cobrança da falta. Será que vem lance ensaiado? Mais uma bola levantada. É o que ele faz. Levantamento, Eduardo Costa de cabeça. Marcelo Groi. Olha o Tenório. Tocou de cabeça. Subiu para salvar o time do Grêmio. O Naldo ainda ficou sentindo um problema ali na perna. De novo o lance. A defesa do Groi. E o Tenório. E o Eduardo Costa. Foi o Naldo. Caiu estatelado, mas conseguiu jogar a bola pela linha de fundo. Que defesa do Marcelo Groi. Olha, de um reflexo essa bola. Tá agarrando o tal de Marcelo Groi. Ele é bom goleiro. Ele deu um pouquinho de sorte no lance que o cabeceio foi em cima dele. Mas essa é uma alternativa que o Vasco pode encontrar para furar esse sistema defensivo. O jogo aéreo. Tem o Alexandre e o Tenório que são muito altos. Tem uma dupla de zaga também bastante alta. E mais os 2 volantes. Então, se tá com dificuldade na construção das jogadas, põe a bola na área e vão brigar. O Wendel vai para a cobrança do escanteio. Os jogadores do Vasco fazem muitos gestos em relação àquele que está ficando, né? Tá pedindo para o Tenório sair, Luiz. O Tenório sair? Ele estava sangrando. Porque recebeu o atendimento. Ah, tá sangrando? Ou porque ele recebeu o atendimento? Ah, tem que voltar pela linha lateral. Então pode esperar, não sei se o juiz autoriza aí, mas ele poderia até dizer, né? O meu Wendel não vai esperar, não. E vem cobrança do Wendel. Levantamento para a boca do gol. Alexandre subiu e agora o Anderson Pico joga para outro escanteio. Autorizados, Naldo e Tenório voltam para o campo de jogo. Ele podia esperar o escanteio e mandar os 2 voltarem, Marcília? Quando há um atendimento, tem que esperar passar a primeira fase do jogo para voltar depois. O Wendel se prepara para fazer a cobrança do escanteio.
Dedé e Douglas, os grandalhões. Wendel, levantamento, desvio na primeira trave, passou na cara do gol do Grêmio. Chega para fazer o corte, rasgando e tirando essa bola de lá. O Souza jogando para a lateral. Mais uma boa partida do Souza também. Bola com o Auremir. Pipico. Vai dividir lá na frente o Pipico. O Dedé fez um esforço para conseguir tocar essa bola para o Pipico. Zé Roberto, mas a bola passa por ele, sobra com o Newton. Newton trabalha do lado esquerdo, quem recebe é o Wendel. Passamos de 29 minutos, o Wendel fez o levantamento e tome bola levantada. Alexandre tentou o domínio. Chegou bem para fazer o corte, tirado ali. O Erley dá um chutão, a bola vai sobrar lá do lado direito. Alexandre trouxe pelo meio, brigou o Auremir. Chegou Souza, rasga, o jogo fica brigado. E agora está marcado o impedimento do Leandro. Globo, a gente se liga em você. Vivo, aqui tem muito mais gente conectada. Aí o Pipico, cruzamento, chega ali para rasgar e tirar essa bola. O Erley. A história toda do lance do Tenório, a gente vai voltar a esse lance para ficar mais claro, né? Ficou muito rapidinho, a gente vai deixar bem claro para você que está curtindo o futebol na Globo, está ligado na Globo em todo o Brasil, se divertindo, se emocionando, acompanhando o Brasileirão 2012. É a luta pelas primeiras posições que está quente nessa noite de quarta-feira. Olha o Tenório aí, subiu, tocou de cabeça. Alexandro. Chegou bem o Naldo, tira dali, a bola volta no meio, sobe Newton, de cabeça buscando o Tenório, Naldo marcando. Ele toca a bola para o Wendel. O Wendel trabalha com o William Matheus, protege do lado esquerdo. Quem está na marcação agora é o Marco Antônio. Mais atrás o Douglas. Douglas domina, tem o Auremir lá no alto. Lembrando sempre que o Auremir não é lateral direito, né? O Auremir é um jogador de meio campo e veio com a saída do Fagner, ele está jogando ali. Recebe o Pipico. Mais atrás Dedé. Dedé tenta aprofundar para o Wendel. O Wendel tem o William Matheus passando. Tem Tenório, Alexandre na boca do gol. Tentou o cruzamento. O toque do Souza e a bola vai saindo em lateral, que favorece o time do Vasco. Muda o vai Grêmio. mexer, né? Isso, sai o Kleber para a entrada do André Lima, camisa 99. Bom, sai um atacante um pouco mais leve, no caso do Kleber, e entra o André Lima, que é claramente um jogador mais de área. Que vai segurar essa bola um pouquinho mais na frente para tentar desafogar o time, né? O Vasco vem para cima, o Grêmio não pode perder a proposta do contra-ataque. 8 quilômetros e 200 metros percorridos pelo Kleber. Aí você vê o trabalho do William Matheus do lado esquerdo. Tentou o drible, a bola saiu e a posse de bola é do Grêmio. Vamos voltar ao lance do Tenório, então? Você viu o Kleber aí sendo cumprimentado pelo Luxemburgo. Aquele lance do Tenório agora há pouco. Olha, o Tenório, olha só. O juiz não apitou ainda, o Tenório vai. O Caio tem toda a razão, o Macília também. Depois que a bola explode no corpo do Tenório, que é meio no peito, meio resvalando no braço, né? É que o juiz apita, isso ficou muito claro mesmo. E um erro absurdo, né? Porque o lance foi absolutamente acidental, batendo ou não no braço do Tenório. Não há movimento do braço em relação à bola. É a bola que vai ao encontro do braço do jogador que está junto ao corpo. E olha, tenho dúvida até se chegou a bater no braço. Verdade, é verdade. Né? Então, quer dizer, um erro muito grave. O jogo estava 1-0 naquele momento para o Grêmio. Aí você vai vendo ali o Newton, ele domina, chega o Zé Roberto, o jogo já está parado, está marcado uma falta. Luiz. Diga, Galindo. O quarto árbitro, Roger Goulart, eu Olha, consultei agora. Vai ter um cartão aí, só pra gente, que a gente tá acompanhando nas imagens aqui, um cartão pro Leandro, jogador do Grêmio que entrou agora há pouco. Tá punido com o cartão amarelo. Diga, Galindo. Então o Roger, Luiz, ele conversando com o Luiz Flávio de Oliveira, o Luiz explicou que marcou de fato o toque de mão. Importante a informação do Galindo, o Roger, o auxiliar do Luxemburgo, isso? O Roger Goulart, é o quarto árbitro. O quarto árbitro, perdão. É o quarto árbitro. Ouvem pela comunicação, se conversa. Mais consistente ainda. Exato. Esse lance que a gente está mostrando mais uma vez para você. Olha a cobrança do Wendel, levantamento. O toque de cabeça na trave, voltou, perdeu o Vasco. Impressionante na boca do gol no rebote da trave. Acho que é o Eduardo Costa. Vamos ver de novo. O toque de cabeça no meio, volta. O Eduardo Costa fica com o pé esquerdo, o gol praticamente aberto. De novo o Wendel. O toque de cabeça do Tenório, né? E depois o Eduardo Costa. Não, Douglas tocou de cabeça essa bola no meio daquele montão de gente ali, o 16.
E depois o Eduardo Costa perdendo a chance de fazer um gol com 33. Ia dar um estresse, hein, Caio? Ia botar fogo no jogo. Nesse momento o Vasco vem para pressão e está encontrando a única forma de perigo no jogo aéreo. Um gol agora colocaria fogo na partida. A gente viu há pouco que o Leandro não joga a próxima partida do Grêmio, que é contra o Palmeiras. Palmeiras, sábado, o jogo do Grêmio em São Paulo contra o Palmeiras. Tenório tocando para o Pipico. Recebeu do lado direito. O Auremir faz a ultrapassagem. Pipico tenta a jogada individual. Anderson Pico e o Pipico já está marcando uma falta. Globo, a gente se liga em você. Novo gol, o melhor gol que você já viu. Foi falta mesmo do Pipico nesse lance aí, Renato Marcinho? Foi. Fim de semana, a Fórmula 1 está de volta. Sábado, 10 para as 9 da manhã, o treino que define as posições para o Grande Prêmio da Bélgica. E no domingo, 20 para as 9 da manhã, Galvão, Reginaldo, Burt, a nossa equipe em Spa-Francorchamps, na Bélgica, uma das mais tradicionais corridas do calendário. E o Vasco tomando a iniciativa com o Tenório. Passe errado, Anderson Pico recupera. Está jogando com o Pará do lado direito. Mais a infiltração, o Leandro do lado direito. Olha para ele. Deixou quicar e a bola saiu e o Fluminense empata. Fred, artilheiro isolado do Brasileiro, ao 10º gol do Fred. 1 para o Fluminense, 0, 1 para o Corinthians. Eu imagino, se aqui com 2 de vantagem do Grêmio, o clima já está assim, tenso, no sentido esportivo, e Engenhão também deve estar um clima tenso, porque tá Grêmio, Corinthians e Grêmio, Fluminense e Vasco tentando diminuir a vantagem do Galo, aproveitando o tropeço do Atlético hoje. O Atlético empatou com a Ponte Preta em 2-2. Daqui a pouco, dentro do Jornal da Globo, Fernanda Gentil apresenta o placar da rodada. Tudo sobre a primeira rodada do segundo turno do Brasileirão. Falta do Zé Roberto agora. O Vasco tem pressa ali na cobrança. Veja aí o Zé Roberto, o capitão do Grêmio. 38 anos o Zé Roberto. Está jogando em alto nível desde os 18, o Zé Roberto. Desde quando surgiu na Portuguesa. Levantamento para o Tenório. Subiu, não alcança. A bola volta no Wendel. O Wendel trabalha mais atrás. Aí foi Eduardo Costa. Sobre o Zé Roberto, ele bota essa bola para o Auremir. Vamos à participação dos internautas que mandam suas mensagens, suas perguntas. Vamos lá. O Zé Roberto, apesar da idade, 38, encaixou bem nesse esquema do Grêmio. O André de Valparaíso de Goiás, no estado de Goiás. Muito obrigado, André, pela sua participação. Está aí o Zé Roberto, aos 38 anos, da Portuguesa, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, onde fez história. E aí, Caio? Eu vejo o Zé Roberto para o Grêmio de forma muito parecida com o que eu vejo o Juninho Pernambucano para o Vasco. São jogadores muito diferentes, extremamente vencedores, líderes e que acertam o time. E acertam o time não é só pela qualidade técnica, é pelo raciocínio, é pela clareza de ideias. Eles entendem o jogo, têm uma leitura muito correta do que acontece na partida. Alexandre para o Tenório, tentou ganhar do Anderson Pico. Jogou bem na rebarba ali o Erley, saiu jogando. Apertou o Eduardo Costa, ganhou, tocou no Auremir. O Auremir tentou a jogada pela direita. Chegou o Anderson Pico, rasgando, jogando a bola para a lateral. Aí o Anderson Pico no detalhe. E o lateral é para o Vasco, o Auremir tem pressa. Na expectativa talvez de arremessar lá na grande área, é o que ele faz para o Dedé, tá de atacante, Pipico. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, dando um gás no futebol moleque brasileiro. O gol do Fred, o gol de empate do Fluminense, vamos a ele. Olha, o Fred fecha, toca para o gol, acho que o Wellington nem também está na jogada ali. Já temos a informação, né, da nossa equipe que a posição é legal, ou legal do Fluminense. O Fred empatando, fazendo o 10º dele no Brasileirão. Com 9, o Wagner Love e o Luiz Fabiano. Uma cada falta. Luiz, diga. Para ter uma ideia, o Zé Roberto era titular daquele time da Portuguesa que decidiu o Campeonato Brasileiro de 96 contra o Grêmio bicampeão. Ele voltou agora do Algarraf, do Catar, sentiu um pouco a readaptação
também pela idade, né? 38 anos, mas disse que estava muito afim de voltar ao futebol brasileiro e entrar nesse ritmo maluco de quarta a domingo e já está se adaptando. Leandro pro Zé Roberto, tá ele aí com a bola. Arrumou na direita pro Pará. Toca mais atrás agora buscando o Leandro, que fez o giro e sofreu a falta. Tem pressa o Grêmio. Zé Roberto tocou no meio. Marco Antônio não devolve legal, recupera o time do Vasco, sai jogando com o Nilton. Pressionou o Marco Antônio, ganhou. Tocou no Fernando, que tá ali no meio. De novo o Nilton, o jogo ficou brigado. E o Grêmio fica com a posse de bola com o Marco Antônio. Ajeitou no André Lima. André Lima para Fernando. Aí Anderson Pico. De primeira para o André Lima. Dominou o André Lima, Dedé na marcação. Marco Antônio recebeu, o Douglas faz o corte. Tenta sair jogando com o Wendel. Vamos nos aproximando dos 40 minutos. Tenório, ele tentou um toque de primeira para o Wendel, não foi feliz não. Olha, ficou com o Leandro. Tenório voltou. Recuperou, tocou no William Matheus. Vamos para os minutos finais de uma rodada movimentadíssima, importantíssima. Ficou sentindo o William Matheus ali, deu um toque na fogueira para o Douglas. E o Brasil inteiro vai curtindo o Brasileirão. O nosso mais importante campeonato, aquele que mexe com as grandes torcidas do Brasil. Com o país inteiro, esse país que é tão apaixonado pelo futebol. Pela direita, Leandro tá no chão, é falta cometida pelo Douglas. Instantes finais aqui no Olímpico, no Engenhão. Instantes finais da vitória do Cruzeiro. Numa rodada que o Grêmio vai conquistando 3 pontos importantíssimos, vai ficando a 4 do líder Atlético Mineiro. Mais uma vez aí o Luxemburgo. Passou orientações, foi ali no limite da sua área técnica. Torcedor do Grêmio na expectativa da cobrança da falta. Saltitante ali até para aquecer, porque faz frio em Porto Alegre. E o Zé Roberto vai lá na cobrança da falta. Naldo, Marco Antônio, André Lima, que é grandalhão, tá no jogo. Vem cobrança do Zé Roberto, vai saindo o Praz. Bola ficou no Anderson Pico. Tentou fazer o domínio, ganhou do Pipico, levou bem. Levantou pro Naldo, passou Zé Roberto. Na trave, voltou André Lima. Salvou Douglas de forma impressionante. Que lance é esse? O jogo tá parado, não sei em qual momento o juiz paralisou. Esse é o William Matheus que tá sentindo ali. Vamos de novo ao lance. Anderson Pico. Zé Roberto. Na trave, bola volta, o Praz defende. O André Lima manda ver e o Douglas salva. E o juiz marcou uma sola em cima do Douglas. E a bola não entrou, aquela que o Praz tira. Tenório tocou de cabeça para trás para o Marcelo Groi. Diga aí, Caio. Não, e só para esclarecer o amigo internauta, quando eu falo leitura de jogo, né, compreensão do que está acontecendo na partida, tanto do Juninho como do Zé Roberto, eles sabem a hora de acelerar o jogo, eles sabem a hora de segurar um pouquinho, né, de cadenciar o setor de meio de campo, que é sempre o cérebro da equipe. É ali que começam as jogadas. Próximo domingo, próximo fim de semana, né? Mas no domingo, grandes jogos para você. Em Porto Alegre, por exemplo, Internacional e Flamengo. O Inter já pressionado. Fernandão, um dos ídolos, os maiores ídolos da história do Internacional, já está pressionado. Perdeu hoje do Coritiba. O Flamengo joga amanhã contra o Sport. É o Campeonato Brasileiro entrando num momento muito, muito importante. Serão 6 rodadas seguidas com jogos aos fins e aos meios de semana. Vamos ter aquela clareada, né? E assim, cada jogo é uma decisão. Vai voltando lá o Dedé, 42 minutos. Cabeçada do Zé Roberto, a bola bate na trave. O Fernando Praz está esperto. Dá um tapa. A bola vai voltar no André Lima. O Douglas salva. E aí acontece a falta. Por isso que o jogo foi paralisado. Na parte final do lance. No mais, a cabeçada do Zé Roberto, o chute do André Lima, tudo estava valendo, tudo estava legal. Tudo perfeito. Torcedor do Grêmio, enfim, solta o canto. Aí o Pará. Leandro. Devolve no Pará do lado direito. Vai mantendo a bola no campo de ataque o Grêmio. Tentou pro Leandro, foi muito forte. Fernando Praz vai saindo para fazer a defesa. Termina em Goiás. Vitória do Cruzeiro por 2-0 sobre o Atlético Goianiense. Globo, a gente se liga em você.
Recuperação do Newton, trabalhando com o Alexandro. Alexandro para Pipico. Aulemir passou do lado direito. Pipico nem olhou. Levou, vai tentar o chute o Pipico. Isolou. Vamos ver o gol do Fred novamente, agora por uma câmera que possa deixar clara a posição, inclusive com o auxílio do nosso super Tiratema. Cruzamento lá da esquerda. Tá bem esclarecido. Tá voltando aquele jogador lá no alto. Então, não só o Fred, como o próprio Wellington Ney. Os dois em condição legal. Acho que foi o Thiago Neves que cruzou essa bola, né? Ou o Wagner. E a bola vai para o Fred fazer, no cruzamento do Thiago Neves, o gol de empate do Fluminense. A essa altura, numa rodada em que o Atlético empatou, para quem estava perdendo até o finzinho, acaba que é um gol muito importante. Uma desatenção muito grande do jogador que volta passeando dentro do campo com o adversário atacando, né? Vamos para a parte final do jogo. Aqui na cidade de Porto Alegre, você estava acompanhando a vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Goianiense na transmissão do Rogério Correia. Tem imagens agora de Porto Alegre, a vitória do Grêmio por 2-0 sobre o Vasco. Vamos a 49 aqui em Porto Alegre. Está gelada Porto Alegre. O Grêmio está diminuindo a vantagem em relação ao Atlético Mineiro. Vai ficando a 4 pontos do Galo, mas o Galo que empatou hoje tem um jogo a menos. O Cruzeiro encostou de vez com os 31 pontos. O mesmo número de pontos do São Paulo e do Inter. O Inter perdeu hoje, o São Paulo joga amanhã. Está empolgante na tabela de classificação o Campeonato Brasileiro. A transmissão de Cruzeiro e Atlético foi o nosso Marcos Leandro, que estava na transmissão com toda a equipe da Globo Minas. Vitória do Cruzeiro por 2-0, vitória importantíssima da Raposa. Bola para o Pipico, recebe lá pela direita, trabalhando com o Tenório. Tenório ajeita, toca na direita, recebe Eduardo Costa, se movimenta o Wendel dominou, o William Matheus faz a ultrapassagem do lado esquerdo, recebe, tenta o drible em cima do Pará, devolve no Wendel. O Wendel mais uma vez no meio, quem recebe é o Eduardo Costa, faz o levantamento lá na ponta direita. Sei lá o que tentou fazer o Newton, e um chutão para o alto. Zé Roberto vai botar na frente do Aulemir. Aulemir conseguiu ganhar essa bola do Zé Roberto. Toca atrás para Dedé. 46, vamos a 49. Bola para o Tenório. Ele subiu. O juiz marcou falta do Tenório. Em cima do Werley, que vai se levantando ali. O Carlos Tenório está fazendo gestos ali para o Luiz Flávio de Oliveira. Você sabe que gesto, se o juiz quiser ao pé da letra, dependendo da intensidade do gesto, ele pode punir com o cartão amarelo. Exatamente. Se ele se sentir afrontado na sua autoridade. Ou jogar o árbitro contra a torcida. O Olímpico pulsa. É um ano histórico para o Grêmio de Futebol porto-alegrense. Vai deixar o seu estádio olímpico de tantas glórias. Vai para uma nova casa. O estádio está quase pronto. O Zé Roberto vem aí. Tentou fazer o drible, ergueu demais o pé. A inauguração deve ser em dezembro. A mudança da parte administrativa toda vai ocorrer no fim do ano. E olha o Pipico aí, vai chegando o Erley. Termina o jogo no Engenhão. Fluminense 1, Corinthians 1. Fluminense segue vice-líder. Corinthians está ali no meio da tabela. Chegando ao 25º ponto. Com as atenções quase já voltadas para o Campeonato Mundial. Mas o Tite já disse que time que está mal no Brasileiro chega mal no Mundial. Tem que estar bem no Brasileiro para chegar bacana em Tóquio no fim do ano. E você vai curtir na Globo, claro. O jovem torcedor do Grêmio ali se desfrutando, né, dessa vitória importante do time. Aí o Dedé arrumando para o Newton. Eduardo Costa recebe do lado direito. Aulemir. Wendel. Protege. Faz uma gigada ali, mas não conseguiu enganar o Marco Antônio. Tem que recomeçar lá com o Fernando Praz. Praz manda para o ataque na ligação direta. Sobe o Dedé. Ajeita para Pipico. O Vasco não desiste. Tenório ajeitou na esquerda para o Dedé. Dedé fez o levantamento direto para Marcelo Groi, que saiu para fazer a defesa. Vibra o torcedor do Grêmio. Caio Ribeiro, vitória importantíssima do Grêmio do Luxemburgo. E merecida. O Grêmio foi melhor, teve mais tranquilidade na construção das jogadas, aproveitou as chances, que não foram tantas, mas foi muito mais eficiente e sai com uma vitória importante para a continuação do campeonato. O juiz teve um erro grave, né, Marcília? Teve. Realmente comprometeu a atuação do Luiz Flávio de Oliveira.
aquela marcação de toque inexistente do Tenório. Ele ia ficar na cara do Marcelo Groy, o jogo estava 1-0 ainda. Apita Luiz Flávio Oliveira. Termina no Estádio Olímpico, 2 para o Grêmio, 0 para o Vasco. Grêmio terceiro, Vasco quarto. Daqui a pouquinho voltamos nesse clima de festa da torcida do Grêmio em Porto Alegre. Globo, a gente se